Tudo de bom para você. Alô, Essequiano, alô, Essequiana. Alô, você do canal Ale de Paula. Estamos aqui para mais uma live especialíssima nessa nossa Semana Kardec, 217 anos, a atualidade de Kardec. Você tem acompanhado as nossas lives, que vão até domingo. Iriam até sábado, mas como nós tivemos aquele problema mundial de transmissão via redes sociais, a nossa live de segunda-feira está remarcada para o domingo, a partir das 18h30, nos canais que você já sabe, o ECK e o Ale de Paula. Hoje, nós vamos trabalhar na temática como fazer desabrochar Kardec nas instituições espíritas. E teremos a presença de dois convidados muito especiais, a Rosana Voit e o Elias Inácio Moraes. A Rosana Voit é tradutora, escritora, estudiosa das obras de Allan Kardec e colaboradora da Casa Espírita Fabiano de Cristo, em Londrina, no estado do Paraná, na região sul do Brasil. É formada em processamento de dados, especialista em negócios financeiros e bancários. Já o nosso convidado Elias Inácio Moraes é autor do livro Contextualizando Kardec, do século XIX ao século XXI. Sua formação acadêmica é de sociólogo, com mestre em sociologia pela Universidade Federal de Goiás. Atua profissionalmente, atualmente, como aposentado. E está, como ele mesmo diz, com a vida toda por conta da causa espírita. Nosso companheiro é vinculado da Fraternidade Espírita, da Federação Espírita do Estado de Goiás e da EFOS, com PH, Associação Espírita de Pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. Vamos dar início, dar pontapé inicial a esse nosso debate, essa nossa conversação elucidativa na noite de hoje, chamando ela, Rosana Voit. Olá, Rosana. Oi, Marcelo. Tudo bem? Que alegria estar aqui, uma alegria muito grande poder participar dessa homenagem, dessa semana linda, né? Lembrando Kardec. Uma boa noite a todos os amigos que estão aí, né? Os essequianos e os amigos da página do Alê, que são todos nossos amigos também. Uma alegria muito grande mesmo estar aqui. Bacana, Rosana. A satisfação é toda nossa de nós nos conhecermos de uma forma mais efetiva, né? Já somos parceiros de Facebook, de redes sociais há bastante tempo, mas é a primeira vez que estamos trabalhando juntos. Sinta-se à vontade na bancada do ECK e que nós possamos proporcionar a nós mesmos e a todos que estão nos ouvindo ao vivo e depois aqueles que vão acessar o conteúdo nos canais Ale de Paula e ECK no YouTube, uma noite de congraçamento, uma noite de muita elucidação acerca de aspectos tanto relacionados à historicidade do trabalho de Allan Kardec, quanto à contemporaneidade desses ensinos para aplicação nos dias atuais. O nosso Elias Inácio Moraes está com problemas técnicos, então nós vamos aguardar a entrada dele e, na iminência de não termos a sua participação nesse momento, nós vamos chamar alguém da coxia, alguém dos bastidores, para trabalhar conosco essas questões. Mas eu vou iniciar com você, Rosana. O título da nossa live, ele diz como fazer desabrochar Kardec nas instituições espíritas. De pronto, o que nós podemos inquirir ou questionar é o que significa fazer desabrochar? Olha só, quando eu vi o título, né, eu achei já assim, um título muito inspirador, poético, né? Quando a gente pensa em desabrochar, Marcelo, eu não sei se você, mas quando eu vou, né, trabalhar um tema, primeiro eu gosto de pensar, me ouvir primeiro, né? Depois eu vou fazer as pesquisas e tal. Então, quando a gente pensa em desabrochar, a primeira coisa que vem na cabeça é flor, né? Não é isso? E aí eu fiquei pensando, olha só que imagem linda, né? Se o espiritismo não é realmente esse grande buquê de flores, né? Que vai trazer perfume, alegria, felicidade para a nossa vida. E
a gente sempre pensa nisso como algo que tem que abrir. O que é desabrochar, né? É abrir, né? É chegar no seu objetivo, é despertar, né? Então, eu acho que a gente pode fazer usar essa figura de imagem, né, de pensar que o espiritismo ele pode desabrochar, que é essa flor que pode desabrochar, mas ela vai desabrochar somente dentro de cada um. E hoje a gente vai falar bastante sobre isso, o que é esse o que é esse grupo, como fazer isso na casa espírita. Né? Mas eu gostaria de provocar essa nossa discussão hoje pensando nessa imagem como algo realmente precioso, para você, talvez, né? Para mim, com certeza, mas para você também. O espiritismo é essa opção, maior opção que a gente tem. Não vamos dizer que não existem outras opções da gente encontrar o caminho dessa alegria, o caminho da felicidade, né? Vamos continuar usando essa imagem aí. Mas o espiritismo é para nós que conhecemos essa doutrina, que fizemos essa escolha já há bastante tempo, é isso, né? Então, a gente vai aqui discutir caminhos, talvez, nossas experiências, o que Kardec deixou para nós, para tentar fazer com que as pessoas também entendam essa doutrina como isso, como esse bem precioso que pode desabrochar dentro de nós, que pode florescer dentro de nós. Eu gostei muito de uma fala sua, agora no início, dizendo que existem outras opções para a humanidade. Claro. Né? Isso nos remete à fala poética atribuída a Jesus de Nazaré, em que ele disse: o vento sopra onde quer. E há, claro, a presença ilustrativa de muitos avatares responsáveis por filosofias importantes nos quatro quadrantes do planeta, estabelecendo aí perspectivas de contato com os temas de mais alta espiritualidade. E esse é um desenho importante, porque todas as vezes que a mensagem espiritual, traduzida no comportamento dos homens, essa mensagem se contaminando com os poderes temporais, sejam os religiosos, sejam os políticos, sejam os ideológicos, nós tivemos episódios de eleição de terras prometidas, de povos escolhidos. E o espírita, sobretudo o espírita brasileiro, tem que se despojar dessa ideia de ser alguém que recebeu uma missão que os outros que não estão na filosofia espírita não tenham recebido. Ou seja, vamos horizontalizar as nossas relações, vamos entrar em sintonia e aproveitar das outras filosofias aquilo que elas também orientam a melhora da humanidade, não é isso? Exatamente. Eu vi, a gente vai acabar falando um pouquinho da experiência própria, né? Eu tenho uma formação católica, infância, né? Minha mãe era católica, apostólica, romana, praticante, sabe? Daquelas assim, de todo domingo, vamos para a missa. E meu pai era luterano, né? Porque é aí de Santa Catarina, eu morei aí em Pomerode muitos anos, né? Então eu fiz toda a minha juventude na igreja luterana, aprendi demais, né? Mas, claro, quando eu conheci o espiritismo, eu descobri coisas que eu não encontrei lá, mas isso foi a minha experiência, A gente tem amigos, a gente conhece muita gente nesse mundo, né, que consegue encontrar esse caminho em outros lugares, em outras religiões, ou outras filosofias, ou outras ciências, ou outra maneira de vida, né? Chame como quiser. O espiritismo para mim, eu gosto também dessa imagem, Marcelo, daquele barquinho, né? A gente, para atravessar o lago da vida, né? Da nossa vida como espírito imperfeito, que todos nós somos espíritos imperfeitos ainda, né? Com a promessa de chegar numa perfeição, mas isso é lá para frente, né? Depende das nossas escolhas. A gente tem que usar um instrumento. O espiritismo é o barco que nós escolhemos agora. Eu escolhi, você escolheu. Mas existem muitos outros. Quando a gente chegar lá na frente, esse barquinho vai ficar.
E não importa quem chegou, o jeito que chegou, não importa. O importante é chegar, o importante é encontrar esse caminho e ser feliz, né? Então, a gente tem tanta coisa linda, né? Tem tanta coisa linda em todas as filosofias. A gente lê bastante filosofia, né? E tem tanta coisa linda, então não dá para desprezar. Não, Kardec não fazia isso, né? O que nós vamos fazer? Mas essa analogia que tu fizeste do barquinho, ela é muito engraçada, muito interessante, né? Porque, na verdade, a nossa presença no mundo é uma espécie de travessia. Eu gosto muito de uma expressão de Herculano Pires, que se referiu inicialmente a Francisco Cândido Xavier, com quem ele conviveu quase 10 anos e escreveram 5 obras a 4 mãos. Ele dizia: o Chico é o exemplo maior, na nossa conjuntura planetária, de um ser interexistente, ou seja, alguém que vive ao mesmo tempo o mundo da matéria e o mundo dos espíritos. Só que nós, todos nós, em razão da mediunidade, em razão da nossa condição de sintonia com os desencarnados, nós também estamos nessa condição. Claro, não temos a clarividência do Chico, não temos a mediunidade permanente, não temos ainda a educação ampla das faculdades mediúnicas, psíquicas ou psicossensoriais, mas também somos seres interexistentes. E nessa condição de materialidade, é uma travessia provisória, onde nós vamos voltar para o mundo espiritual, vamos nos dar conta da nossa realidade plena e nos preparar para voltar, porque disseram os espíritos Allan Kardec, todos nós sabemos disso, que a grande parcela de evolução, de progresso, Kardec não fala em lei de evolução, fala em lei de progresso. A grande parcela da lei de progresso, ela é manifesta na condição de encarnados, porque aqui nós espiamos, aqui nós provamos e aqui nós assumimos missões, formando, então, aquele tripé de atividades a que o espírito encarnado está sujeito. Muito bom essa primeira colocação. Nós ainda estamos com problemas técnicos do Elias e vamos tocando nós dois. Daqui a pouco a gente ou entra com o Elias a qualquer momento, pode ser problemas, inclusive, de internet ou de luz lá em Goiânia, ou então alguém do nosso bastidor entra para continuar. Isso aí, vamos tocando. Isso aí. Que características, já que você milita no movimento espírita, já que você, como eu, tem uma origem católica, mas depois tem uma proeminência de atividades dentro do chamado movimento espírita, que é multifacetado no nosso país, né? Nós temos instituições voltadas quase que exclusivamente à assistência social, nós temos instituições ligadas à educação, e nós temos instituições que podem ser caracterizadas como religiosas, em função da grande maioria das atividades convergir para esse ponto. E temos também um segmento que a gente chama de laico ou não religioso, que não professa a ideia religiosa. Ou seja, tudo isso convive mais ou menos harmonicamente há mais de 120 anos no território brasileiro, considerado o nosso país como o maior país espírita do planeta. Pois bem, esse movimento espírita multifacetado, ele possui algumas características, algumas qualidades, algumas qualificações. Quais dessas características do movimento espírita, com foco no nosso tema, né, de fazer desabrochar Kardec, quais dessas características poderiam ser aperfeiçoadas e, porventura, quais as que deveriam ser evitadas ou esquecidas? Não é uma questão muito fácil, né, Marcelo, por causa dessa heterogeneidade, né? A gente não tem um movimento homogêneo. Nós não temos, né? A própria doutrina é assim, né? Ela não tem, como ela não tem dogmas, ela não tem o que nem é uma religião, né, propriamente dita, né, nesse sentido como as outras religiões são, né? Então, assim, nós não temos dogmas, nós não temos uma hierarquia, um sacerdócio, nós não temos nada disso, né? Não temos pessoas que são superiores, não, ninguém é nada disso, né? Então, nós não temos instituições diretivas, né, de controle ou de mais de orientação, né? As uniões espíritas, as federações espíritas, elas são de orientação à doutrina, né? E aí, claro,
o Brasil é, sim, o país com o maior número de espíritas. Só que o Brasil é isso, né? É esse continente. E em todos os aspectos da vida, a gente vê essas diferenças nas regiões, nos estados. Então, assim, existe muita diferença de cultura mesmo. E aí, o que acontece? O movimento espírita acabou se adaptando muito ao que acontece ou ao que a população pede. Eu penso muito nisso, sabe, Marcelo? Parece que assim, ó, a gente fica querendo manter o conforto que nós víamos. Então, o que é esse conforto? Por que muitas instituições espíritas acabam imitando instituições religiosas, em que você entra, assiste uma palestra num salão enorme, nós conhecemos, eu já vi, já entrei, você também, acho que os amigos aqui também, nós entramos, um salão enorme, você senta, ouve uma palestra, tem lá a tribuna, né, o púlpito, bem assim, né? Eu já fui uma que tinha um inário, né? Inário, entregavam um inário, as pessoas cantavam, tal, ouviam a palestra, ninguém comentava nada, não tinha perguntas, e tomava uma água fluidificada, um passe, chegou o nosso amigo. Que bom, seja bem-vindo. Perdão, gente, perdão. Eu peguei um trânsito da casa da minha filha para cá que complicou um pouquinho, eu me atrasei. Então, peço mil desculpas, por favor. Tudo bem, amigo. Tudo bem. Seja bem-vindo à bancada do ECK e do Ale de Paula. É muito gratificante para nós te receber pela primeira vez. Nós estávamos, eu e a Rosana, já tricotando, já abrindo os trabalhos aí. Né? Que bom. E agora tu vais entrar de gaiato no navio. Vamos entrando juntos. Nós vamos tocar o barco. Nós estamos conversando, eu e a Rosana, sobre a característica multifacetada do movimento, em que nós temos, ao mesmo tempo, instituições com características muito diferentes. Então, eu perguntei para a Rosana, e ela ainda não me respondeu, bem claro, quais são as características desse movimento espírita que deveriam ser mais enaltecidas, mais qualificadas, mais valorizadas, mais difundidas, e quais aquelas que, eventualmente, nós deveríamos nos esforçar para não repetir. Vamos lá, Rosana. Isso, então, nesse universo todo, o que a gente vê? Muitas vezes as pessoas, o que elas procuram é o conforto de manter aquela situação que elas tinham nas religiões. Você entra, senta, assiste a palestra, tá tudo certo, volta para casa e volta, né? E não faz nenhum esforço. Mas aí nós perdemos o que tem de melhor a doutrina espírita, que eu acho que é o que nós encontramos. Respostas para aquelas coisas que as religiões não dão. Né? Ninguém consola. Kardec fala isso, tem um texto lindo, o que o Espiritismo ensina na Revista Espírita, se eu não me engano, que é de 65. Ele vai falando o que o Espiritismo vem nos ensinar. Eu recomendo aqui para o pessoal, quem não leu ainda, leia, vale muito a pena. Ele vem dizendo tudo que o Espiritismo pode fazer de transformação na nossa vida. Então, quando nós mantemos nas casas espíritas atividades como são outras das religiões, sem crítica, mas é outro tipo de atividade, tem outra finalidade. A gente, às vezes, passa a encarnação inteira entrando e saindo desse tipo de atividade e nós morremos iguais. A proposta espírita é uma proposta de transformação, pessoal, de busca realmente da felicidade. Da gente conseguir passar pelas aflições aqui na Terra, com paz, com harmonia, com tranquilidade e sem sofrimento. Essa é a grande proposta, né? E se a gente entra no lugar, senta, assiste, tal, não reflete, não discute, e não tenta tirar daquilo ali um pouco mais para tentar resolver, sim, os nossos problemas, as nossas aflições, as nossas dificuldades, nós estamos perdendo o que é de melhor. Então, o que eu acho, Marcelo, que nesse movimento todo, o que se perde é tentar levar a doutrina espírita, o movimento tentar levar para esse viés religioso. Eu acho que a gente tem que, sim, fazer um grande esforço para se estudar mais Kardec. Como Kardec dizia que deveria ser feito um estudo sério, um estudo de uma ciência não pode, ele diz assim, não pode ser feito a brincar. Está lá na introdução, né,
os universitários me ajudem aí se eu falhar nas referências, né? Na introdução do Livro dos Espíritos. Uma ciência não se aprende a brincar. Fazer um estudo sério é necessário recolhimento, atenção. O que é recolhimento? Você entrar na ideia, né? Você está lá inteiro. Isso você não consegue fazer e refletir, fazer isso num grande grupo. Então, assim, grupos menores, com discussão, um grupo fraterno, harmônico, que você possa falar abertamente, discutir, né? E trazer aí essas soluções que o Espiritismo propõe, trazer para a sua vida. Então, eu acho que, não sei se era isso que você estava esperando ouvir, mas eu acho que era mais ou menos isso que eu penso. Então, do movimento espírita, essa coisa de ser enorme, dificulta muito. Então, eu acho que a gente precisa voltar para o núcleo pequeno, para o núcleo de estudo de verdade. E a gente vai falar bastante de estudo hoje, eu acho. Perfeito. Vamos lá, Elias. Bota a tua colher no angu. Vamos botar a colher aí, né, Marcelo? Eu olho muito, sabe, Marcelo e colegas que estão nos assistindo aí. Obrigado pelas boas-vindas aí, Maria Clara, também. Eu olho muito isso, eu gosto, e até uma pessoa me criticou esses dias. Ele me apresentou alguns questionamentos, um colega muito, muito especial para mim, porque ele tem uma base de conhecimento espírita muito rica e, ao mesmo tempo, também tem uma base de formação filosófica e científica. Ele é professor universitário, com doutorado na área de comunicação, uma pessoa com conhecimento muito vasto e muito respeitado por todos nós aqui. E foi uma das pessoas que fez a primeira crítica no meu livro. Então, ele fez, ele me levantou em indagação, ele falou assim: Elias, mas você não acha que isso aqui... E me questionou um aspecto. Eu disse para ele: Mota, eu posso até concordar do ponto de vista da minha crença religiosa, mas cientificamente eu não tenho como afirmar isso. Aí ele falou assim: eu esqueci. Você fica olhando tudo com um olhar de cientista, né? Então a gente brincou com isso. Então, assim, eu gosto de olhar com um olhar de sociólogo, sabe, para esses fenômenos todos que a gente discute, para o próprio movimento espírita, para a própria concepção da doutrina espírita. Eu gosto de olhar com um olhar sociológico, eu gosto de botar uma pitada de antropologia, né, que são as áreas assim, afins da área que eu estudo, e acho que é interessante para a gente. De um ponto de vista sociológico ou antropológico, socioantropológico, vamos dizer assim, não há como a gente querer que o espiritismo continue com a feição única. Né? Não há como. A gente pode pegar qualquer movimento religioso, na medida que ele vai se ampliando, ele vai se diversificando também. Mesmo a Igreja Católica, que teve uma estrutura altamente profissional por trás, totalmente centralizada na figura do Papa, com toda uma cadeia hierárquica profissionalizada, rigidamente disciplinada, mesmo eles tiveram muitas variantes internas que não foi possível evitar. Então, quando eu olho, por exemplo, um movimento que é mais livre, como na Índia, no hinduísmo, o hinduísmo hoje tem tanta variação, porque não tinha essa cadeia, essa trava da Igreja Católica, eles hoje têm tantas variações e são uma multiplicidade de correntes. Eu penso que o espiritismo, como um fenômeno muito livre, eu penso que não adianta a gente esperar que ele seja unificado. E penso até que a gente talvez tenha que refletir se a gente não deve fazer, inclusive, um esforço numa direção diferente do que a gente tem feito. Porque todo o nosso esforço até agora foi competindo por um movimento de unificação. A gente tem, desde o início da história do espiritismo no Brasil, científicos e religiosos brigando entre si. E aí depois isso vai ampliando, aí surge a Alta de Souza, surge o movimento do Nazareno, a corrente com Edgar Armond, agora a gente tem mais modernamente ainda mais correntes, uma grande corrente com Vanderlei de Oliveira, outra com Robson Pinheiro, resgatando um pouco da tradição de Umbanda. Então hoje nós temos um espiritismo que é muito mais plural. Eu penso que talvez o que a gente precise, assim, e acho muito interessante essas correntes que procuram resgatar Kardec. E aí a gente tem uma corrente que se apresenta como progressista, porque também, do ponto de vista político, ela tem um posicionamento diferente. Então, eu penso que é inevitável que essas correntes se multipliquem. Eu penso que o nosso maior desafio é a gente aprender a viver em harmonia entre todas essas correntes e cada corrente oferecer o seu melhor, o que tem de melhor, para que o que ela tem de melhor seja inspirador para as outras. Eu, em particular, que estou nesse movimento que eu chamaria assim de mais kardeciano moderno, tá?
porque existe uma corrente também que tem as bases muito assentadas em Kardec, mas que não abre mão de trazer esse conhecimento para o século XXI. O meu livro chama Contextualizando Kardec, do século XIX ao XXI. Exatamente porque, nessa perspectiva, a gente quer fazer a obra kardeciana dialogar com a ciência de hoje, dialogar com as descobertas de hoje, com o que está sendo discutido hoje no mundo da filosofia e da ciência, que é também uma corrente. E tem uma corrente que é mais kardeciana de raiz, como alguém disse, que quer preservar Kardec da maneira que ele era, que não quer que se mexa no conteúdo, que não se discuta o conteúdo porque o que está ali deve ser referência. Então, são muitas diferenças. Eu penso que, nesse momento, cada corrente dessa tem que oferecer o seu melhor. Eu, particularmente, nessa corrente da qual eu participo, se é que eu posso me expressar assim, eu digo que a gente tem que cada vez mais oferecer Kardec para as pessoas, para que as pessoas possam redescobrir a riqueza da origem e, sobretudo, o princípio que está por trás dessa proposta kardeciana, que, a meu ver, está resumido naquele item do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele propõe a aliança da ciência e da religião. Da perspectiva em que eu me coloco, eu vejo que aquilo traduz a alma do pensamento kardeciano. E penso que cada uma dessas correntes inúmeras em que o Espiritismo se tornou hoje deve, portanto, tanto quanto possível, resgatando o Kardec, né? Algumas não vão gostar disso, algumas claramente são divorciadas dessa origem. Kardec, para elas, é apenas um mito de referência, né? Elas são muito mais emanuelinas, são muito mais seguidoras de Chico, de Divaldo, do que propriamente de Kardec. Então, eu penso que a gente, pelo menos, aprender a dialogar com respeito entre todos nós, sabe? Muito bom, muito bom. Eu quero fazer 2 apartes em relação às colocações da Rosana e as tuas, Elis. Durante 17 anos, eu tive a oportunidade, sabe, Rosana, de conviver no Conselho Federativo Nacional como representante da Associação Brasileira dos Divulgadores do Espiritismo, a ABRAD. E eu conheci, muito proximamente, essa multifacetada cara do espiritismo de norte a sul do nosso país. Então, nós temos federações que se comportam como concílios, como arcebispados, e nós temos federações muito modernas. Modernas não no sentido assim de terem uma grande estrutura física ou grandes recursos materiais. Nós sabemos, né? Existem pelo menos 2 federativas no Brasil que são muito ricas, porque herdaram parte da herança de pensadores, de médiuns, de estudiosos do espiritismo, que tinham muitos recursos próprios, familiares, da matiz dos seus sobrenomes, e outros que desenvolveram também muitos recursos a partir da publicação de obras ou da realização de atividades, sejam elas assistenciais, educacionais ou mesmo na área da saúde. Só que essa ideia de ser uma religião, que também o Elias acabou tocando agora, ela acabou sendo prejudicial justamente para engessar grande parte da corrente do movimento espírita e de estabelecer alguém que queria dizer uma verdade pré-estabelecida e da qual muitos não poderiam dela sair. Né? Para sair dessas verdades, teria que ter uma autonomia, outra palavra da moda, né? Para contrastar com a heteronomia, que é justamente essa subserviência a um poder central. O Elias fala a questão da unificação. Por que unificação, se é muito mais saudável para nós a pluralidade? Por que eu vou estabelecer uma caixinha, um rito, onde todo mundo deve pensar da mesma maneira, né? E, por último, essa tua fala, lembrando Kardec, ele é o grande homenageado dessa nossa semana e também do mês de outubro, essa aliança entre ciência e religião não pode ser feita nem pela religião, nem pela ciência, senão Kardec teria falado a aliança entre o mundo físico e o mundo espiritual, aí poderia ser a religião. Quando ele fala aliança entre ciência e religião, ele estabelece o nosso papel essencial, que é o de ser uma filosofia. Alguém que orienta ao pensar, alguém que incentiva ao pensar diferente, alguém que, nas palavras do próprio Kardec, estabelece como premissa fundamental o livre pensamento, o livre pensar. E o que é o livre pensar? Não é pensar de qualquer maneira, não é abandonar as premissas, não é deixar de lado os fundamentos, ou, como se diz, os princípios básicos ou fundamentais da doutrina dos espíritos. Longe disso. Mas é dentro dessa
unicidade de princípios, permitir que, diante da condição espiritual de cada um de nós, se pense a respeito do espiritismo de formas diferenciadas, né? Isso deve ser o principal resgate que nós devemos empreender. Aproveitando, vou emendar a próxima pergunta, já que vocês estabeleceram aí a grande importância do resgate de Kardec, né? Kardec não seria, para muitos espíritas, um mito, tanto para os espíritas praticantes como para aqueles simpatizantes? Quem é que eu chamo de simpatizantes? O indivíduo que vai no centro espírita para assistir palestra, para tomar passe, para receber alguma vantagem espiritual que a casa espírita fornece gratuitamente. E, ao mesmo tempo, ele pode ir também no templo protestante, ele pode ir no templo budista, ele pode ir na igreja católica, porque Kardec não estabeleceu, sabemos nós, vocês também sabem, os nossos ouvintes já sabem, porque a gente pratica isso no ECK dia a dia. Ele não estabeleceu, o espírita não pode ser professante de outra religião, não pode ir num ambiente religioso. Muito pelo contrário, a pessoa vai conservar a sua religião, a sua religiosidade, e vai passar a entender aos poucos, através da premissa espírita, o mundo. Então, eu pergunto, se muitos dos espíritas, inclusive esses que o Elias chamou de espírita raiz, né, consideram Kardec um mito, até que ponto esse olhar poético e de idolatria em relação ao mestre é prejudicial para a compreensão do homem, do meio, da obra e da missão? O que você acha, Rosana? Olha, eu acho que quem pensa assim, Marcelo, é porque não conhece Kardec. Talvez quando eu não conheci, quando eu comecei a ler, eu me encantei com algumas coisas, e de ouvir falar, porque a gente sempre acaba chegando, né, na casa espírita, ou acaba conhecendo o espiritismo através de alguém e tal, e quando você começa, muitas vezes você ouve, e aí você começa a ter essas impressões, e realmente você acha que Kardec é aquele cara que está ali, né? Eu tenho um Kardecinho aqui também na parede, né? Que eu adoro. Você também, né, Marcelo? Então a gente olha para aquele, né, com essa carinha gordinha, simpática, né? E já gosta dele, né? Mas quando nós começamos a estudar as obras dele, é aí que a transformação acontece. Então, por que ele ainda é considerado esse mito, está na parede, ou as pessoas nem sabem muito bem o que é, né? É porque não conhecem. Sabe que uma vez eu cheguei para fazer uma palestra numa casa espírita e eu ia falar alguma coisa, ia comentar um texto que está na Viagem Espírita de 62. E eu cheguei com o livrinho na mão, né? Na época, faz bastante tempo. O presidente da casa falou, nossa, essa obra é de Kardec? Ele nem sabia que era de Kardec, não conhecia, né? Então, assim, as pessoas não conhecem realmente. Quando você mergulha, quando você começa a estudar os textos, quando você vai trazendo esse estudo para a sua vida, né? Aí a gente vai descobrir o que é esse cara, o que ele fez em tão pouco tempo. Foram poucos anos, pouquíssimos, pensa, né? Elias escreveu um livro, não escreveu, Elias? Eu rascunhei alguma coisa. São muitos anos que a gente leva para tentar escrever alguma coisa. Ou não é? Não sei se sou eu, tenho muita dificuldade, né? Então, acho que é por aí. O que esse cara fez em 10, 12 anos, meu Deus do céu, né? Então, assim, e o que ele fez é que é uma ciência que vai tratar, né, como ele mesmo definiu, do espírito, da origem, do que é o espírito, ou seja, a natureza do espírito, e o destino dele. Então, assim, ele tratou de uma coisa que ninguém na humanidade fez. Então, é realmente grandioso. É realmente grandioso. Só que é grandioso quando você começa a estudar e olhar, isso aqui faz diferença na minha vida, isso aqui faz eu viver melhor, isso aqui faz eu ter mais respeito com o outro, isso aqui faz eu ser mais tolerante, isso aqui me faz livre. Eu acho que estudar o espiritismo, descobrir realmente o que é Kardec, de verdade, nos faz livres, né? Então, isso que falta as pessoas conhecerem mais e descobrirem, esse Kardec não é mito, um cara extraordinário, né? Extraordinário, eu acho que é mesmo. Bom, a questão do mito é interessante, porque o que é o mito, gente? O mito
é uma imagem que é construída, que não é pela pessoa, é pelos que o admiram, né? Então, o mito é construído pelos outros e nunca pela própria pessoa. Hoje a gente tem, por exemplo, um mito que eu acho que dá para ilustrar isso bem, e fica bem claro, sobretudo para a gente que gosta de estudar Kardec, quando a gente pega, por exemplo, o Jesus mitológico e o Jesus histórico. É muito fácil para a gente perceber a diferença e como que se construiu o mito em torno da pessoa de Jesus. Sim. E aí nós temos um Jesus histórico que é muito difícil de ser resgatado, e temos um Jesus mitológico que é a tal ponto abrangente e toma conta de todo o espaço, que sobra pouco espaço até para a própria ideia que foi trazida por ele, por esse Jesus que foi histórico. Então, muito interessante. Até o próprio texto passou a ser contaminado pelo mito. Então, eu penso, a questão do mito, ela é impossível, nós não temos como evitar que se construa um mito em torno de Kardec. E o mito já está construído. É só a gente ler a obra mediúnica espírita produzida depois, e até mesmo parte da obra de autores encarnados, de pesquisadores. Eu vou até brincar, Marcelo, com a expressão que você usou aí, né? A expressão de mestre, tá? Então, assim, ó, a própria maneira de a gente reconhecer em Kardec como mestre, que esse mestre, se eu entendo, na maioria dos usos, transcende o mestre no sentido escolar que a gente conhece. Ele transcende, ele tem um mestre até no sentido mesmo de guia espiritual e etc. E ele é muito usado assim no nosso meio espírita. Então eu vejo que o mito ele já está construído. Ontem a gente conversava lá na Fraternidade Espírita e alguém lembrou daquela lição do Humberto de Campos, quando ele fala do encontro de Napoleão, né, de Kardec com Napoleão. Então, ali nós temos claramente um mito. Allan Kardec descendo das alturas para encontrar Napoleão, para anunciar a missão dele, etc. Então, nós temos ali parte desse mito sendo narrado. E esse mito está em vários livros. O próprio Bezerra de Menezes, embora Bezerra de Menezes é mais pé no chão, ele enaltece muito a importância de estudar Kardec. Mas a gente vê que, sob certos aspectos, esse mito ocultou muito a personalidade do próprio professor Hippolyte Leon. Do próprio autor dos livros. Tanto que a gente se refere a Kardec como codificador. A maioria das pessoas falam de Kardec como codificador. A gente não reconhece muito para ele o trabalho autoral que você, Rosana, apontou muito bem. É um trabalho gigantesco. Ele produziu 147, se não me engano, volumes de revista espírita mensalmente, religiosamente, todo mês, sem faltar um mês. Nunca faltou. Ele escreveu 6 livros, pelo menos, bastante substanciais, e sendo que com algumas derivações a gente poderia contar 7 ou 8, mas ao todo aí com os secundários deu mais de uma dezena. Então a produção intelectual dele foi muito grande, muito grande. E hoje eu vejo que a gente resumir o trabalho dele ao trabalho de uma codificação, um codificador, eu penso que diminui muito o trabalho dele, sabe? E eu acho que tudo isso faz parte do mito. Né? Que ele não quis construir, mas que construíram em torno da pessoa dele. Então, acho que o grande desafio nosso hoje é resgatar a história desse homem que existe por trás desse mito. Sabe, até estou brincando muito ultimamente de chamá-lo de professor Hippolyte. E estou divulgando coisas do professor Hippolyte, eu estou escrevendo um artigo agora que, se eu terminar, Marcelo, por encomenda sua, inclusive, né, eu quero fazer um artigo sobre Hippolyte, o homem, e quero fazer outro sobre Kardec, o mito. Então, eu quero pegar esses dois lados, para a gente dizer, olha, nós precisamos fazer esses dois lados dialogarem, né? Ressaltar a grandeza do homem, mas também mostrar o quanto já tem de um mito agregado em torno desse homem e que, às vezes, distrai a nossa atenção para o real sentido que o Espiritismo propõe. Muito bom, muito bom. Inclusive, teve um comentário aqui de um companheiro que está ao vivo conosco, falando exatamente dos romances espíritas, né? Então, diz assim, a ciência da época de Kardec não era materialista. Depende, né? Nós tínhamos convivência. Ela abria dois leques, né? De um lado uma ciência mais materialista e de outro uma ciência mais filosófica, mais psicológica, embora não existisse ainda o termo psicologia, mas que procurava alguns elementos que não fossem exclusivamente vinculados à matéria, ao terra a terra. O espiritismo não era religião. Sim, não era religião, mas no momento em que o espiritismo sofreu o embate, né, isso está muito claro, por exemplo, o episódio do Alto de Fé, isso está muito claro na obra O que é o Espiritismo, em todo o debate que Kardec faz com o clérigo.
o Espiritismo acabou assumindo, de certa forma, uma identidade religiosa, até para conseguir a autorização do Estado francês para realizar as suas atividades. Vamos lembrar que nós estávamos num momento de exceção na França, isso está bem retratado no filme Kardec, a História por Trás do Nome, né? Porque toda essa conjuntura empurra Kardec, ora para lá, ora para cá. Ao mesmo tempo, ele tenta colocar na sociedade parisiense científica os postulados espíritas e é rechaçado. Então, Kardec vai, como o Elias bem colocou, e a Rosana também tocou lá atrás, vai tentando se amoldar de modo a não desnaturar o princípio espírita, mas caminhando conforme as possibilidades. E os espíritas da época, diz o Daniel, não estudavam romances como verdades absolutas. E o Elias acaba de tocar, né, de um ponto polêmico, porque Humberto de Campos é praticamente outro mito dentro da literatura e do movimento espírita brasileiro. Daqui a pouco eu vou tocar na obra principal de Humberto, numa das questões que nós vamos debater, e que, portanto, não devemos adotar uma postura sectária, uma postura de estabelecer maniqueistamente verdade e mentira, porque senão nós estamos negando o próprio método de Allan Kardec. E quando você fala com muita propriedade de Adolfo Bezerra de Menezes, nós estamos nos referindo ao homem que esteve responsável por um movimento espírita encarnado e não o Bezerra espiritualizado, porque aí nós vamos ter que ver, contextualizar qual é o Bezerra. Eu, pelo menos, conheço 6 ou 7 Bezerras diferentes, recepcionados por diversos médiuns, e um mesmo médium recebe Bezerras completamente diferentes entre si, né? Então, todo esse processo tem que ser avaliado com o quê? Com lógica, com racionalidade, com bom senso, com método, com principiologia, senão nós vamos virar um movimento espírita como o samba do doido, né? Cada um pode falar e fala de qualquer jeito, todo mundo bate palma e segue o barco, e não é bem isso a proposta do Espiritismo. Elias, agora eu vou começar com você, né? Marcelo, deixa eu só fazer um comentáriozinho. O Elias tocou num ponto aí que é bem interessante isso mesmo, né? Que as pessoas é que fazem o mito, né? Aí eu lembrei daquele diálogo, tá lá em Obras Póstumas, eu não sei se foi checado ou não, tem um pessoal aí agora checando todos os documentos, né? E isso é muito bom, mas o que eu lembrei é que quando Kardec vai conversar lá com o Espírito de Verdade, ele, né, sobre a missão dele, e ele pergunta, e se eu não cumprisse? A resposta é incrível, né? A resposta não é para um mito, a resposta é, outro te substituiria. Ou seja, se você não faz, vem outro faz, né? Então, assim, por mais que a gente ache que o trabalho dele é fantástico, incrível, e ele como homem, né, como tudo que ele demonstrou ser, né, e o trabalho dele em si, que é isso que chegou para a gente, mas realmente é isso, nós que o transformamos em algo que não é, e o colocamos como algo que não é. Então, assim, ele é um homem extraordinário, sim, pela obra que ele fez, né? Mas isso tantos outros também são e podem ser, né? Então, essa coisa de ter ídolos e mitos, isso não é bom para ninguém, nem para quem tem, porque você coloca a pessoa num lugar que ela nem deveria estar. Para a pessoa também não é, porque é onde a gente escorrega no orgulho, né? Então, o orgulho o bicho danado para derrubar a gente, né? Então, assim, começar a colocar as pessoas onde elas não estão, realmente não é bom mesmo. Muito boa essa tua remissão. Com relação a obras póstumas, Rosana, já vou dar um spoiler aí, nós temos um grupo junto à União Sociedade Espírita do Estado de São Paulo, e nós já fizemos análise comparativa do Céu e Inferno, agora recentemente, antes fizemos da Gênese, conseguimos mapear, em relação às 2 edições conhecidas das 2 obras, aquilo que tem a assinatura, que tem, como eu chamo, o DNA de Allan Kardec, e textos que nos parecem ao grupo, terem sido colocados ali de forma alienígena, né? Alguém que se apropriou de ideias que eram correntes em parte do movimento espírita francês, porque Kardec também experimentou as cisões, ele fala, inclusive, uma expressão muito interessante, os cismas no espiritismo, né? Então, ali nós conseguimos identificar muitos textos que não têm nenhuma adstrição ao pensamento de Kardec, muito ao contrário, são até contraditórios.
são até contraproducentes, são até negativos do ponto de vista de estarem desdizendo aquilo que Kardec repete em pelo menos 6, 8 obras diferentes, considerando também a completude da Revista Espírita. Agora vamos estudar comparativamente, aí não se trata de uma obra que foi escrita póstumamente, porque a edição derradeira do Céu e Inferno e a edição derradeira da Gênese foram publicadas posteriormente ao desencarne de Allan Kardec, assim como obras póstumas, né? Mas vamos estudar, aí sim, a mudança de convicção de Kardec entre publicar a primeira edição do Evangelho, que chamou-se Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, e a edição derradeira. Então, vamos perceber aí mudanças no pensamento do codificador, que vai ser muito interessante. E depois, é propósito nosso estudar obras póstumas. Com esse viés, analisar naquela contextura quais textos efetivamente teriam sido escritos por Kardec. E aí a gente não pode ser que não tenha acesso a documentos, né? Nós sabemos que, por exemplo, a Universidade Federal de Juiz de Fora está de posse desse acervo, que não é, pasmem, um acervo completo sobre o codificador. De vez em quando a gente encontra na internet gente lá na França vendendo documentos que seriam de Kardec, ou do movimento espírita na época de Allan Kardec. Então tem que ter muita atenção, né? Eu, por exemplo, trabalhei muito tempo com análise grafoscópica dentro da ciência do direito, onde é a minha formação principal, e esse material que está de posse da Universidade Federal de Juiz de Fora precisa de um exame grafotécnico, para que nós não aceitemos alhos e bugalhos, né? Para que a gente fique efetivamente com a prova material, inconteste, de que se trata um documento de Kardec. Só esse parênteses que eu queria fazer. Legal. Dentro dessa ideia, Elias, o que você acha, por exemplo, de pessoas que dizem ou pensam, ou às vezes não afirmam publicamente, mas afirmam a boca pequena, que Kardec e suas obras estaria defasado ou ultrapassado? E emendando essa pergunta, uma outra que eu também preparei, o que achar, né, como considerar iniciativas que têm sido feitas, que têm aparecido, no sentido de reescrever o Livro dos Espíritos ou a própria doutrina dos Espíritos. Inclusive, os grupos espíritas têm divulgado isso, um grupo que está fazendo isso, o Livro dos Espíritas reescrito, uma revisão do Livro dos Espíritas para o século XXI. Os espíritos desencarnados atualmente estão recontando aquilo que consta do Livro dos Espíritos. E nesse grande bojo, nesse conteúdo todo, eu vou me lembrar de uma expressão herculanista, uma expressão de Herculano Pires, onde ele chamava muitos espíritas do seu tempo, décadas de 50, 60 e 70, como espíritas novidadeiros, aqueles que se apaixonam por novidades. Então, a minha pergunta é, qual a opinião de vocês dois sobre esses espíritas, esses simpatizantes ou esses membros de instituições espíritas que querem, que desejam, que perseguem novidades a todo custo no espiritismo? Bom, então, se é para começar para mim, vamos lá. Eu até quero começar com uma provocação. Alguém algum dia achou que o livro A República, de Platão, está superado, ultrapassado, alguma coisa parecida? Eu não vejo como. Eu leio Platão e acho Platão extremamente atual em inúmeras questões. É bem verdade que algumas questões que ele apresenta sofreram mudança daquela época para cá, mudanças históricas. Então, mas isso não invalida a filosofia de Platão que está ali exposta. Hoje foram construídos outros olhares. O idealismo platônico, por exemplo, ele hoje está bem contraposto pelo realismo aristotélico, que foi muito fortalecido, por exemplo, pelas perspectivas modernas aí, e sobretudo nas discussões, até que na área da ciência mesmo, têm sido travadas. A questão do observador e do conceito de realidade, que permeia muito, inclusive, a física. Então, assim, eu vejo que não tem como a gente achar que Platão está superado, ou que Aristóteles está superado, ou que qualquer outro autor de qualquer época está superado, porque a obra dele, ela tem a marca daquele tempo e ela tem a mensagem, a ideia que está ali exposta, e que essa ideia e essa mensagem ela pode ser aproveitada eternamente. Isso não muda. Então, a grande questão em torno de Kardec, quando a pessoa fala que Kardec está ultrapassado, é porque ele não aprendeu a ler obra de pessoas de filosofia, de ciência, de estudo sério. Talvez falte a ele essa perspectiva
que é uma formação acadêmica que dá para a gente, né? Eu penso que uma coisa importante que a universidade nos oferece é esse olhar científico. Então, a pessoa talvez ainda esteja numa perspectiva muito de ler romances, por exemplo, que o romance traz uma determinada história e aquela história depois se descobre que não era bem daquele jeito e você fala, esse livro está superado. Não, gente, Kardec não é romance, Kardec é filosofia, Kardec é método científico, então Kardec é pesquisa. E aí, pesquisa não fica superada nunca. Você pode até ver pontos, falar assim, bom, a teoria da geração espontânea, na qual Kardec se baseia, não é mais utilizada hoje no meio científico. Pronto, não tem problema, isso não afeta o pensamento kardeciano. Não, mas isso tem impacto em algumas teorias que Kardec apresenta. Sim, isso tem impacto em alguns pontos. E nesses pontos, Kardec deixou muito claro no projeto 1868 que a gente vai discutir, ver quais os impactos, como é que a gente processa isso e vamos apropriar isso para o Espiritismo sem receio. Por quê? Porque ele disse, se novas verdades se apresentarem, o Espiritismo muda nesses pontos. Então, essa questão não afeta em nada, sabe, a questão de ter mudado de lá para cá. A física da época de Kardec era uma outra física, que não é a de hoje. Então, nós, ao estudarmos Kardec, não tem problema nenhum a gente perceber que a física que ele está usando é a física baseada na matéria como partícula. E a gente, na hora de fazer essa transposição, a gente entender que hoje a física trabalha com um conceito de partícula e onda, que é bem diferente do que Kardec trabalhou, que os próprios espíritos trabalharam, né? É bem diferente. A gente vai fazer essa apropriação para hoje sem problema. A astronomia era outra, a biologia era outra, não existia genética. Muitas ciências, a própria sociologia estava nascendo. A própria antropologia estava nascendo. A Revista Espírita, um dado curioso, gente, a Revista Espírita é o primeiro periódico do mundo, até onde eu alcancei na minha pesquisa, tá, a respeito de psicologia. Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, que explorava uma das vertentes da psicologia na época. Acabou que prevaleceu outra, com o Undit, né? Que ela acabou prevalecendo por ela ser mais baseada numa perspectiva que estava ganhando força na ciência, aquela que o colega colocou aqui, né? Numa visão mais materialista do ponto de vista do método. Então, assim, olha, dizer que Kardec está ultrapassado é porque não entendeu o sentido de ler um livro de qualquer outra época passada. E, ao mesmo tempo, ficar engessado no que Kardec produziu e não contextualizar com a realidade de hoje é também negar o próprio princípio kardeciano de que o espiritismo avança junto com a ciência. Então, eu entendo que hoje o nosso grande desafio é estudar o que a ciência está trazendo hoje, as conclusões novas que trouxeram, o que já tem de consolidado no meio científico, e a gente está fazendo novas discussões para juntar tudo isso novamente e construir esse olhar espírita atualizado no sentido de estar em sintonia com a ciência e com a filosofia do nosso tempo. Tá? Mas não no sentido de negar qualquer coisa do trabalho de Kardec, que não faz isso, não. Né? E seria como negar alguma coisa da República de Platão, não tem sentido isso. É descobrir as novas implicações, o que a gente tem que estar avançando nos assuntos de hoje, nos temas modernos. Aí sim, esse é um papel que todos nós temos que abraçar com muito carinho. E esse pessoal que está escrevendo, eu já vi algumas dessas vertentes, viu, Marcelo? Eu olho assim e falo assim, gente, tomara que faça um bom trabalho que acabe resultando em alguma contribuição, pelo menos, mas que é uma audácia muito grande querer substituir uma obra de um autor antigo, seja qual for ele, quanto mais Kardec, né? Eu acho que é não ter entendido o significado, sabe? É querer reescrever a República de Platão, que tem 2.400 anos. Vamos reescrever, sabe? Eu acho que é não ter entendido o papel de cada obra no seu tempo. E não entendeu o princípio da progressividade espírita, ou da própria doutrina, dos ensinos dos espíritos, né? Porque está substituindo um conceito, um parâmetro, por outro completamente diferente. Mas vamos ouvir a Rosana. Não, mas é exatamente isso, né? Então, o que pode ser feito, o que na ciência se faz então, vamos dar continuidade a essa pesquisa, né? Então, poderia se dar continuidade às pesquisas que Kardec fez. E pouco se faz nessa área, pouquíssimo se fez, pouquíssimo se avança, né? Então, assim, ninguém vai escrever, né? Como Elias falou muito bem, ninguém vai escrever obra nenhuma. Há pouco tempo, aqui no nosso grupo do Fabiano de Cristo, nós fizemos um estudo de 1 ano e meio, quase 2 anos, das paixões. E nós começamos, né, dentro do estudo espírita mesmo, né? Mas a gente começou usando as paixões da alma, de René Descartes, né? Então, quando você vai estudar as paixões da alma, não é fácil, né? Foi uma audácia nossa, né? Tentar estudar uma obra dessa, né? E a gente conseguiu, foi muito bom, né? Foi uma experiência muito boa. Então, muitas coisas que ele fala dos espíritos animais que correm nas células e que... Claro que isso está superado. Claro
que... Então, assim, vai reescrever as paixões da alma, né? Vamos... Não, né? Descartes tá... Não, a gente conseguiu aproveitar muitas coisas interessantes no entendimento das paixões, do que isso mobiliza em nós, junto com o que Kardec não cita Descartes, mas assim, a gente percebe que é a base dele, né? Parece, né? Ele fala desse corcel, quando ele vai tratar desse assunto, né? Então, assim, ele usa o que poderia ser usado, né? Que Descartes escreveu muito antes dele, e adapta as novas instruções que agora ele recebia dos espíritos, porque o espiritismo vai tratar da alma e não do corpo, não do que acontece no corpo. Descartes vai mais para o corpo, né? Fala das paixões, que é isso, né? Que nos move na vida física. Então, ninguém faz isso. Você consegue estudar, óbvio, qualquer autor, e ampliar, então, assim, e trazer, então, para os dias de hoje, ver o que a gente pode aproveitar. Eu acho que tentar reescrever Livro dos Espíritos, ou qualquer outro livro, né, com uma proposta dessa, chega a ser uma proposta que nem se leva em consideração, né? Eu acho que nem se leva em consideração, porque ninguém faz isso, né? Você não faz isso. Você acha que tem alguma coisa que contribui? Então, escreva faça uma outra leitura, que realmente tem muita coisa por aí, e é interessante. Eu gosto dessa ideia de fazer alguns recortes quando você vai estudar determinado assunto dentro de uma ciência, de uma filosofia. Você está tão interessado por um assunto, então você faz esse recorte, tira dali o que o autor, né, que é uma revisão bibliográfica, é o que a gente faz, tira, né, o que o autor já publicou e aí vai ampliando com outras pesquisas. Então, isso deve ser feito. E quanto a gente ainda precisa estudar? O que a gente sabe de fluidos? Depois de Kardec? Nada. O que a gente estudou de perispírito? Nada. O quanto nós ainda estamos e precisamos estudar mediunidade? Como estão as reuniões mediúnicas? Né? Nós avançamos a partir de Kardec nas reuniões mediúnicas, basta frequentar as reuniões mediúnicas para a gente ver. Então, assim, tem muita coisa que a gente ainda precisa estudar e dar sequência na obra de Kardec, mas, espera lá, o que ele já fez e estudou não está superado. Então, assim, né, acho que respondendo isso, Marcelo, que você perguntou, não está superado. Na verdade, a gente parou aí e avançou muito pouco nessas pesquisas, né? Então, assim, o movimento espírita talvez tenha ido para um lado, que é um lado que eu acho uma pena isso, sabe? Eu acho uma pena, realmente, que a gente acabou indo para um lado mais psicológico, de autoajuda, e, né, então a gente vê espíritas mesmo falando para as pessoas sobre temas que são assim muito importantes e não usam o que Kardec publicou. Assim, a gente fez vários estudos ano passado, esse ano, sobre suicídio, né, sobre a prevenção do suicídio, e me dá uma dor no coração ver que o que Kardec fala, né, como ele trata pessoas, né, que cometeram suicídio, como ele é consolador, como ele é incrível. E nós, espíritas, não usamos esse conhecimento e a gente vai falar de outras coisas que não consolam ninguém, que só cria mais problema. Então, assim, precisa estudar, sim, mais Kardec, que é a base nossa, e daí ampliar. E não, ele não está superado em hipótese nenhuma. A gente nem compreendeu o que ele escreveu ainda, eu acho. Foi muito boa essa tua fala sobre o suicídio, a visão de Kardec e o consolo que Kardec prodigaliza a partir das suas obras, tanto aos suicidas quanto aos familiares dos suicidas, porque aqui mesmo no ECK, eu, o Edson Figueiredo de Abreu e o Wellington Balbo trabalhamos bastante essa temática, justamente para tirar um excesso de vinculação à obra mediúnica brasileira, que é incomparavelmente menor do que a obra kardeciana. Por exemplo, o movimento espírita, em termos de suicídio, decanta, idolatra a obra Memórias de um Suicida. E se nós formos observar, esta obra ela é anticonsoladora. Ela possui problemas seríssimos no sentido da avaliação que nós podemos fazer em relação à conduta pós-suicídio.
ela é exatamente o oposto da proposta de Allan Kardec. Mas as pessoas deixam Kardec de lado e passam a adotar uma novidade, que não é uma novidade nova, porque ela já surgiu aí há mais de 50 anos, 60 anos, mas que povoa o imaginário popular espírita de uma forma tão evidente que acaba por dificultar o esclarecimento e a busca dos elementos fundamentais ao tratar não só da questão do suicídio, não só a questão da morte, do pós-morte, como das relações que se estabelecem entre os dois mundos. Por isso, vem a calhar a pergunta que foi feita por um dos nossos colaboradores, aí, um dos nossos internautas presentes nessa nossa live, que eu vou pedir para a técnica colocar novamente na lousa, sobre o que é o espiritismo. É uma pergunta direcionada inicialmente à Rosana. Vamos ver se o pessoal localiza. Eu vou adiantando. Rosana, no livro O que é o Espiritismo, Kardec faz um comentário no diálogo que faz com o padre, onde ele diz, abre aspas, dissemos que o melhor meio de se esclarecerem sobre o Espiritismo é estudarem previamente a teoria. Fecha aspas. Então, vem a pergunta para você, Rosana. Então, é necessário, é fundamental, o estudo da teoria para se cumprir com o principal objetivo do Espiritismo, que é o melhoramento ou o aperfeiçoamento moral? Exatamente, é o estudo que é necessário, sim. Kardec, lá no que é o Espiritismo, ele estava desse discurso, nesse diálogo, se eu me lembro bem, o Alê até tem um estudo, terminou agora, né, o estudo do que é o Espiritismo sequencial, aí muito bom, é um livro que precisa ser estudado mesmo. Então, Kardec, nesses diálogos, ele estava conversando sobre a prática, né, que era muito comum naquela época de assim, as mesas girantes, né, estavam acontecendo, os fenômenos acontecendo, as pessoas querendo participar dessas reuniões, mas não tinham conhecimento. Kardec participa um pouco daquele movimento, mas ele percebe logo que existe uma coisa, uma filosofia, né, que vai transformar realmente a humanidade. E ele diz isso nesse texto, que vai regenerar a humanidade. Que regeneração é essa? É o interior, né? A nossa mudança moral, é a gente conseguir enfrentar as dificuldades da vida, né? Então, não se consegue fazer isso, Marcelo, sem estudar. Não se consegue fazer isso. Você pode até, o que o padre perguntava, eu posso participar, eu posso ver, assistir os fenômenos? Sim, até pode, mas sem fazer um estudo, você vai acabar perdendo. E é o que acontece com as pessoas quando elas participam de alguma reunião, quando assistem alguma coisa e não se interessam, né? Então, assim, você vai aproveitar realmente o que essa doutrina tem de importante estudando. Então, é necessário, sim, estudo, é necessário estudar, é necessário debruçar, é necessário meditar nesses textos, porque eles são realmente transformadores, né? Você pode conversar com quem faz isso, e eu acho que aqui muitos de nós fazemos isso já há muitos anos, é transformador na vida da gente, realmente. Então, assim, não tem como a gente fazer isso sem recolhimento, sem estudo sério, sem um estudo sequencial, sim, né? Porque o Espiritismo é essa ciência que trata da nossa alma. A nossa alma é o que a gente tem, é o que a gente é para sempre, né? Para sempre. Então, a gente não pode ficar pensando só nesse mundinho aqui que a Kardec fala, como é que ele chama? A Terra, uma hospedaria de má qualidade. Eu acho isso fantástico. Ele fala em vários lugares lá, ele fala hospedaria de má qualidade, e a gente insiste em ficar aqui nessa hospedaria, né? A gente não pensa em ir para uma hospedaria muito melhor, né? Uma hospedaria de má qualidade é quando você passa um tempo nela. Então, é necessário, sim, o estudo. É necessário, é fundamental, realmente, muito legal a questão. Você me fez lembrar dos muitos anos que eu trabalhei com auditoria no interior de Santa Catarina, e a gente chegava em muitos municípios e não tinha uma hospedaria de boa qualidade para a gente ficar, né? Eu cheguei a ficar em um hotel em que eu tive que arredar o criado mudo que ficava do lado da cama para colocar na porta, porque a fechadura não funcionava.
né? A qualquer momento, alguém podia entrar pelo meu quarto afora, né, durante a noite, então eu tive que deslocar um móvel para poder segurar a porta. Então, é exatamente essa noção que nós temos da existência no plano físico na Terra, que é um planeta ainda, como a gente está vendo aí nessa contingência do século XXI, com tantos problemas, com tantas dificuldades, cada vez maiores, justamente porque se trata de um ambiente que nós, humanos mesmo, nós encarnamos, transformamos como inóspito, né? E aí, Elias, como é essa questão de estudar previamente a teoria para depois trabalhar o aperfeiçoamento moral? Eu achei interessante a observação da Rosana, porque realmente, assim, olha, o estudo da obra kardeciana, o estudo da literatura espírita, eu vou colocar assim bem aberto, o estudo da literatura espírita é uma ferramenta muito boa de autoconhecimento, né, de autoconhecimento. E o autoconhecimento é exatamente a base, Santo Agostinho deixa isso muito claro lá no Livro dos Espíritos, é a base do nosso automelhoramento. Então, não há como a gente se melhorar sem a gente se conhecer. E se a gente pode usar, portanto, a literatura espírita como material de autoconhecimento. Eu acho que é muito boa para isso. Por outro lado, eu vejo também assim que a gente também tem que ter muito cuidado com aquele ponto que Kardec fala naquele capítulo do Evangelho Fora da Caridade, não há salvação, quando ele diz assim, olha, a igreja sempre diz que fora da igreja não há salvação. Nós, espíritas, não estamos aqui a pretender dizer que fora do espiritismo não há salvação. Nós diremos, portanto, que fora da caridade, ou seja, da solidariedade, do senso de humanidade, de tudo que isso implica, né, não há salvação. Então, eu acho que quando Kardec ele exclui a ideia de fora do espiritismo não há salvação, ele quer dizer que o espiritismo também não pode se arvorar em único caminho. E aí que entra o ponto que eu também achei importante destacar, né, somando aí com a fala da Rosana, para que a gente também não desenvolva aquela arrogância de achar que um dia todo mundo vai ter que ser espírita, né? Que não faz o menor sentido. Então, assim, a gente entender que esse estudo é para nós, que é o caminho, é a ferramenta para nosso autoconhecimento. E que há muitas outras ferramentas, há muitas moradas na casa do meu pai. Se assim não fosse, eu já tinha dito isso para vocês, afinal não é segredo mais, né? Então, há muitas correntes de pensamento hoje no mundo ajudando. Ainda hoje eu conversava com o meu filho sobre a questão do budismo. Eu tenho um filho que gostou muito da proposta budista e tem feito um caminho por esse terreno. Então ele estava me dizendo, pai, quando você começa no budismo, a primeira coisa que eles te colocam é num monastério para fazer um programa onde você vai fazer um trabalho de reconhecimento de você mesmo. Achei tão interessante quando ele me colocou aquilo, e ali eles já têm toda uma série de exercícios, de ações, são ações, lá eles não trabalham da teoria para a prática, eles trabalham da prática para a teoria, né? O raciocínio é contrário. Aliás, toda a tradição, inclusive no Japão, China, eles partem muito da prática para a teoria também. Então lá eles vão fazer um caminho diferente, eles vão propor uma série de vivências com base nas quais você vai compreender os princípios que norteiam. Então, assim, eu penso que são perspectivas, são olhares, outros, e, mais uma vez, né, se a gente for bem kardeciano, a gente vai buscar toda essa riqueza de olhar que o mundo descortina para nós hoje e que a internet nos possibilita ter acesso. Kardec, eu me lembro lá no livro A Gênese, ele buscar a sabedoria chinesa para discutir a idade da vida humana, da presença humana na Terra. Então, Kardec vai falar assim, olha, a Bíblia fala em 6.000, mas nas tradições chinesas eles falam em 30.000. E ele mesmo acha que pode ser mais que isso. Então, quer dizer, Kardec vai lá na China buscar o conhecimento chinês para ajudar ele a pensar naquela questão do aparecimento do homem na Terra. Então, eu penso que hoje, que a gente tem toda essa riqueza de experiência no mundo, sabe? Eu penso que como vai ser bom se a gente souber, sobretudo, usar o ferramental que nós temos, sabe? E também aprender com as inúmeras vertentes de pensamento que tem por aí, trocando experiência conosco. Eu sei que aquele movimento, o Emoto, no Japão, já está traduzindo o livro dos médiuns para uso deles. Que bom se a gente também pegar alguma coisa deles e aprender aqui, falar, vamos estudar a sabedoria de vocês, para a gente ver em que isso soma junto com a nossa, quais os pontos de convergência, como é que a gente pode juntar tudo isso para fazer um grande trabalho de melhoramento de todos na humanidade. Eu penso que o grande movimento nosso nesse momento é de, preservando os pilares do espiritismo, também abrirmos para
para nos abraçar com as outras correntes de pensamento, sabe? Somando, que é o chamado movimento interreligioso. De forma que a gente use essa pluralidade para o crescimento de todos nós, porque não há um só caminho para esse auto-melhoramento, não é fora do espiritismo, não há salvação, são muitos caminhos, cada movimento tem sua maneira, seu olhar diferente, nós temos que tirar o máximo de proveito para o nosso, respeitar ao máximo as caminhadas alheias, né? E, se possível, ainda aprender com eles um pouquinho o que tem. É como eu vejo. Muito bom. Parece que tu estás enxergando aquilo que a gente fez, por exemplo, hoje no ECK, né? Os quase 13 mil membros do nosso grupo no Facebook, hoje viram a publicação, de minha parte, de um texto do Satya Sai Baba, né? Um texto que tem um conteúdo espiritual elevado, um texto que converge para algumas ideias espíritas e acrescenta outras, né? Nós temos trazido textos do zoroastrismo, temos trazido textos do hinduísmo, do budismo, da Seishonoe, de outras correntes, temos trazido textos de ateus materialistas, né? Justamente para agregar conhecimento, agregar valor. E afastando-nos naquela ideia, já cultuada no movimento e já tratada no nosso debate hoje, de uma certa superioridade do espiritismo em relação às outras correntes ideológicas, filosóficas do pensamento humano. Nesse sentido, eu vou emendar a pergunta que eu prometi que ia fazer lá atrás, né? A fala dos espíritas em geral, e aqui nós estamos fazendo uma leitura crítica do movimento e nos colocando não fora dele, mas dentro, porque, por vezes, nós também assumimos essas falas, ela costuma ser proselitista, ou seja, angariar adeptos. É necessário que todos sejam espíritas, é necessário que os nossos familiares, os nossos amigos conheçam a verdade do espiritismo. Elas costumam ser salvacionistas, o Elias acabou de lembrar a frase de Allan Kardec, né? Fora da caridade não é salvação, e salvacionista nesse sentido de que temos que seguir aquele rito, aquela bula, aquele elemento prescricional que foi estabelecido, mesmo que ainda por sugestão, em um Evangelho segundo o Espiritismo. E somos, muitas das vezes, utópicos ou pedantes, quando dizemos assim, o Espiritismo é o Paráclito, o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, ou o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho, ou nós somos realmente o maior país espírita do mundo. Com base nessas três premissas, ou seja, de sermos proselitistas, salvacionistas e utópicos ou pedantes, como estabelecer um diálogo horizontal, no mesmo nível, sem pedantismo, sem superioridade, sem ar professoral, com as distintas correntes filosóficas e religiosas da atualidade e nos valermos, se nós estamos nos valendo desses chamados discursos padrão que eu reproduzi agora. O que você acha, Elias? É possível dialogar sem ser proselitista, salvacionista e utópico? Boa questão, Marcelo. Boa questão. Eu acho que a única maneira de dialogar possível é abrindo mão de tudo isso. Não há outra possibilidade. Ou então a gente seria hipócrita. Eu seria muito hipócrita se eu for conversar com um colega pastor evangélico, um outro colega padre, mais um amigo nosso que seja israelita e um outro budista, né? Aliás, meu filho tem vários amigos aqui que são budistas ou taoístas. Eu acho uma hipocrisia da minha parte se eu for conversar com essas pessoas, fingindo ouvi-las, fingindo isso, fingindo aquilo, quando, na verdade, dentro de mim, o meu pensamento é assim, um dia ele vai pensar como eu, um dia ele vai chegar lá, né? Um dia ele alcança esse entendimento que nós temos hoje. Seria muita hipocrisia da minha parte. Eu fiz essa pergunta numa matéria que eu publiquei aqui há um tempo atrás, uns 2 anos atrás, e um colega meu ficou indignado, porque eu perguntei sobre isso, né? Se a gente reafirmaria diante de uma conversa com essas pessoas, que o Espiritismo é a terceira revelação de Deus para a humanidade, e se o Espiritismo é realmente o Consolador prometido por Jesus. Então, assim, são questões que a gente aprendeu a dizer e até fazem parte da abordagem kardeciana. Então, assim, não vamos aqui, longe de mim, querer dizer que isso está superado, não é isso. Mas a gente tem que entender que Kardec estava analisando num contexto de sociedade europeia do século XIX, numa sociedade extremamente católica, onde a correlação que ele faz, inclusive, tem muito a ver com a tradição que se formava a partir dali. Então, a gente querer colocar isso hoje como um pilar para a gente
estabelecer a nossa posição no mundo, seria uma arrogância inaceitável da nossa parte. Nós não temos como fazer um diálogo na atualidade, por isso que eu coloco, eu acho que a gente tem que estar com o pé na atualidade, né? Nós não temos como fazer um diálogo na atualidade a partir desse pressuposto. E aí sim a gente tem que entender que esse pressuposto é um pressuposto que está situado historicamente, está situado culturalmente, está situado do ponto de vista da sociedade onde ele foi enunciado, e que hoje, para a gente fazer esse diálogo plural, a gente tem que entender que são muitos os movimentos existentes na Terra, e eu gosto de lembrar que nós, cristãos, eu estou considerando que nós somos cristãos do ponto de vista de fazermos parte da sociedade cristã ocidental, ainda que alguém aqui tenha abertura para além desse movimento, mas essa sociedade cristã da qual nós fazemos parte, ela representa 1/3 do planeta Terra. Só 1/3. Aí olha lá, é até um pouquinho menos que 1/3. É em torno de 30%, entre 27% e 30%. Nós temos mais 27% a 30% de muçulmanos, nós temos mais 27% a 30% de budistas, taoístas, shintoístas e etc., ali entre China e Índia, e nós temos 12% de ateus. Então, é muito importante que a gente entenda que nós somos uma sociedade que é múltipla, que é muito multifacetada, e que não dá para a gente achar que é o espiritismo que vai resolver o problema de todas essas pessoas. Cada qual tem sua necessidade, tem sua especificidade, tem sua tradição, sua história, e a gente tem que ter muito respeito por tudo isso. Então, eu penso que a gente vai ter, sim, que abrir mão desses pressupostos, sabe? Inclusive desse pressuposto de verdade única, que eu entendo, na época de Kardec, acreditava-se nisso. Hoje a gente já sabe, a ciência já nos mostra que não há uma verdade única. Depende do ponto de vista no qual o observador se coloca, e que essa verdade pode sofrer alterações devido a essa relatividade que ainda é de Galileu Galilei, né? Nem a relatividade de Einstein, né? Então a gente tem que ter essa humildade, essa simplicidade, para a gente ter como conversar no nível de horizontalidade. Adorei a palavra que você usou, sabe? No nível de horizontalidade, e não querendo colocar o espiritismo como distinto em relação às demais. E aí, Rosana? Muito legal, Elias. Eu vou começar a falar exatamente com essa palavra aí que você usou de humildade. Eu acho que isso aí é fundamental, né? Da gente ter humildade de saber o que nós somos, ou, né, como espíritas, o que essa doutrina pode oferecer e o que não pode. É isso mesmo, a gente, no começo da nossa fala, quando você não tinha chegado ainda, a gente falou, até usamos aí o exemplo do barquinho, né? Que eu gosto de usar essa imagem, que é essa ferramenta que nos ajuda a atravessar, né, o lago das nossas, da imperfeição, né? O meu barquinho, né, assim, da humanidade, aí cada um vai ter o seu. Depois a gente larga o barco, que é o espiritismo, a gente larga, não precisa mais dele, né? Ele é uma ferramenta de travessia, como muitas outras, né? E elas vão se adaptar a cada um. Então, humildade, isso para a gente entender, né, que ela é adequada para algumas pessoas, para algumas situações, e talvez não seja para outras. Mas, por outro lado, eu penso que o Espiritismo ele dá algumas respostas para algumas questões que é difícil de a gente achar em outros lugares, né? O Marcelo falou aqui do suicídio, eu falei, né? Como é que o Espiritismo estuda e trata a alma após a morte daquele, né, daquele que se suicida? Que respostas a gente tem em outros lugares? A ciência materialista não vai te dar resposta. A ciência vai falar, esquece, morreu e acabou, né? A alma está ali olhando para você, do teu familiar, vamos olhar um pouquinho as coisas mais práticas, né? Teu familiar está ali, né? Que cometeu suicídio, e a ciência vai falando, esquece, seu corpo, enterra o corpo, faço luto, tanto tempo, não sei o quê, vivo luto, esquece, né? As outras religiões, algumas vão dizer, não explicam, vai para o inferno. Eu ouvi isso, né? Não, esquece esse teu familiar que ele foi para o inferno, você não pode fazer nada por ele. Né? Como é que fica? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter essa humildade também de entender coisas que o Espiritismo consegue dar respostas e consegue consolar. Então, assim, a situação do suicida é uma. A situação da mediunidade,
quem que estuda a mediunidade? E a mediunidade está aí, e as pessoas são médiums, e as pessoas não sabem o que fazer com a mediunidade. Muitos vão parar, né? O que é a ciência material? Estou falando agora da ciência, quando eu falo ciência da Terra, tá? Não, né? Espiritismo é outra ciência, né? Porque não tem o mesmo objeto de estudo, né? Que é completamente diferente, é o espírito. Então, o que a ciência vai, né, não consegue, porque não leva em consideração o espírito. No máximo, você vai parar no hospital psiquiátrico, por distúrbios e tal, né? Então, eu acho que essa é uma discussão muito boa, muito interessante, a gente precisa parar para pensar com humildade, sim, não levando nessa história de fazer proselitismo e trazer pessoas, não, mas assim, quando consegue resolver o meu problema, quando me ajuda, quando me traz consolo, quando faz eu dormir melhor, quando tira a minha angústia, diminui o sofrimento daquela mãe, né, que perdeu o filho, ou, né, quando consegue fazer isso, você tem que levar isso em consideração, e você quer espalhar isso, não no sentido de fazer proselitismo, eu não quero trazer pessoas para dizer, olha, nós somos um dos zilhões de pessoas no mundo, somos espíritas e vamos engrossar. Não é isso. Mas, cara, esse negócio faz bem para você, tá te deixando mais feliz. Se tá te deixando mais feliz, não é aquela coisa que você quer espalhar para todo mundo? Não é assim. Você descobre uma coisa que te faz bem, aí você fala, meu, isso é bom. Né? Você não sai aí espalhando, mas aí quando você vê que resolve, né? A obsessão, onde a gente vai encontrar a cura ou o controle, né? Juntar em mediunidade e obsessão, porque Kardec trata da obsessão para os médiuns, né? Que são médios, que tem que ser médio, senão você não é obsidiado, se você não é médio, né? Então, no sentido restrito da palavra, né? Então, quem que trata da obsessão? Coisa, né? Onde a gente vai encontrar respostas para a influência dos espíritos? Não só da obsessão, então vamos falar da influência boa, né? Onde a gente vai encontrar a resposta de que você tem um anjo guardião que te ajuda e que na hora que a coisa pega, você chama, você apela, você fala com ele e tem resposta, né? Onde a gente vai encontrar isso? Pode ser que encontra em outros lugares, e aí cada um vai achar onde acha melhor. Então, assim, eu acho que dizer que nós somos o Salvador, não, dizer que o Brasil não é nada disso, esse Brasil, esquece esse negócio, né? Isso daí é só alimento para orgulho, não é isso. Mas que o Espiritismo tem um papel de consolo na prática, não assim, o consolador, não uma coisa de rótulo, eu não vou por esse lado, mas que realmente faz diferença na vida das pessoas, daquele que mergulha, estuda, faz um estudo sério e consegue trazer isso para o seu dia a dia, eu acredito que faz, sabe? Posso estar errada, mas eu acredito que faz sim. Né? E eu acho que isso com humildade, com tranquilidade, querendo realmente ajudar as pessoas, não querendo, né, espalhar, mas com essa vontade de querer aliviar mesmo, né, nesse mundo maluco que a gente vive aí, eu acho que é uma ferramenta incrível mesmo, é uma ferramenta muito boa. Dá para dar um pitacozinho pequenininho aí ainda, Marcelo, nesse assunto? Eu acho assim, sabe? Eu acho que é isso que é bonito, Rosana. É a gente ver que essa é a resposta que me atende, que me completa, que me esclarece, que me tranquiliza. E também não ter a pretensão de que ela sirva para todos. Esses dias eu fui procurar os amigos do meu filho, o pessoal que é taoísta, né? Porque eu queria fazer um diálogo com um budista e um taoísta a respeito de perspectivas, a respeito de espiritualidade. E assim, eu não conseguia me fazer entender com ele pela questão do significado da palavra espiritualidade. E ele falou assim, olha, desculpa, mas é porque essa é uma ideia que na nossa tradição isso não existe. Né? Não existe. Isso é uma linguagem que é de vocês. Então eu estou tentando entender o que você quer dizer com isso, porque para nós, para eles não existe espiritualidade. Por quê? Porque tudo é espiritual. Eles não acham que comer é algo material.
Eles não acham que isso aqui é material, que essa mesa, esse computador, esse notebook é material. Eles não acham. Eles acham que tudo permeia espírito e matéria junto. Então, eles não conseguem fazer essa distinção. Então, eu estava observando o quanto é diferente essa perspectiva que eles trazem, e talvez por isso mesmo que as respostas que a gente tem sejam muito boas para nós. E talvez para eles, eu vi de uma pessoa um comentário que eu achei muito interessante. Ele falou assim: olha, eu acho vocês, aqui no Ocidente, vocês têm uma necessidade de explicar tudo. Então, vocês são excessivamente racionais, né? Para a gente, a intuição conta mais. Para a gente, o que a gente sente conta mais. Eu achei interessante. Então, eu penso assim, olha, o mundo, a gente vê hoje que tem perspectivas inúmeras. E por isso que eu acho que a gente tem que, nesse diálogo interreligioso que o Marcelo lembrou aí agora, a gente lembrar, sim, que há essas perspectivas que são inúmeras, que são diferentes, e a gente vê que o Espiritismo é aquilo que me atende, que me anima, que me reconforta, que me aquece. Né? E que há outras e que tem gente muito feliz dentro delas. Para essas pessoas eu não tenho nada a dizer. Kardec diz isso muito claramente, lá no que é o Espiritismo, no Livro dos Espíritos. Nós não temos mensagem nenhuma a dizer para essas pessoas. Lá no Livro dos Médiuns ele trata disso, né? Agora, aquelas pessoas que, porventura, estejam imersas nessas dúvidas que a gente tem, e para as quais eu sei que o Espiritismo é excelente resposta, que bom se oferecer e para ele também servir, né? Sem preocupação de proselitismo, mas com a preocupação de consolo e esclarecimento. Acho que se a gente tiver essa humildade, a gente pode ir para um diálogo interreligioso com muita tranquilidade, que a gente vai saber somar com a riqueza que existe nesse mundo hoje, que é muito grande. Muito bom mesmo. Eu quero puxar duas falas de vocês para fazer uma costura, para a gente poder partir para a pergunta final, porque o nosso adiantado da hora também exige. A Rosana fez uma colocação que eu achei fantástica, que é uma demonstração de uma natureza de humildade que nós temos que ter em relação à própria mediunidade e às figuras que se apresentam como médiuns infalíveis, e muitas delas mitificadas não pela conduta pessoal, mas por aquilo que os espíritas veem e transportam para eles, né? Que é aquela ideia da possessão. Né? E nós vemos isso claramente na mediunidade de Chico Xavier. E quando se fala isso no movimento espírita, parece que nós estamos atacando o mito, parece que nós estamos dizendo coisas que não poderiam ser ditas. Né? Nós temos em várias falas da entidade espiritual que se identificou como Padre Manuel da Nóbrega e depois reescreveu o seu nome como Emanuel com 2 M's, posturas possessivas, de possessão sobre Chico Xavier, exigindo dele: você tem que trabalhar 20 horas diárias, você não está aqui para cuidar das suas necessidades, você está a serviço dos espíritos, e por aí afora. Características que, se nós formos olhar em O Livro dos Médiuns, identificam um espírito de possessão sobre o outro, um espírito determinando aquilo que o outro deve fazer na sua vida material. E aí nós idolatramos a entidade espiritual, nós o colocamos numa posição de superioridade, num grau espiritual que ele não tem, e aí passamos a desconsiderar completamente a participação ativa de Chico Xavier no processo da composição da sua própria mediunidade, da sua obra importantíssima, com mais de 450 livros legados para o nosso estudo e não para a nossa santificação. E o segundo elemento foi o que o nosso Elias trouxe a respeito da consideração de sermos nós espíritas menos, no grupo cristão, menos de 1/3 da população do mundo. Há 30 anos atrás eu escrevi sobre isso, Elias, justamente explicando a falta de critério do movimento espírita em relação à questão 625 de O Livro dos Espíritos. Aqui está a tradução de Herculano Pires. Herculano é o único tradutor que expressa na questão 625 a resposta dos espíritos. Foi Jesus, né? Vede Jesus, e não Jesus. Imagina se eu vou conversar com um taoísta, com um budista, com um Seixonoe, com qualquer outro profitente de qualquer, um maometano, né? Com qualquer adepto das religiões chamadas orientais, que fazem parte do contingente de maior população da Terra, e chegar para eles assim, bater no ombro e dizer assim: se você sabia que Jesus é o único guia e modelo da humanidade, o que é que eu vou conseguir com esse diálogo? Nada. Eu vou conseguir a ojeriza, eu vou conseguir o ódio, eu vou conseguir a desconsideração.
né, por parte daquele que tem uma outra visão do mundo e que não sabe quem é Jesus, quem foi Jesus. Pode ser que ele associe Jesus ao Natal comercial ou não, talvez seja isso. Foi um carpinteiro que se venera no final do ano, no chamado Natal comercial do mundo ocidental. Então, esse tipo de afirmação não agrega nenhum tipo de valor a esse princípio de horizontalidade nas discussões, nas relações, nos diálogos que nós temos que empreender num mundo que caminha para a ideia cada vez mais plural, cada vez mais ampla e restrita, onde várias vertentes são respeitadas e elas são características do modo de pensar, do modo de trabalhar, do modo de viver, que é amplo e restrito e não existe um padrão para a normalidade do século XXI. Então, eu emendo a última questão baseada nisso. Considerando o tema que foi sugerido pelo Alê, nessa nossa parceria, nesse nosso bate-bola entre ECK e canal Alê de Paula, o que você, Elias, o que você, Rosana, o que você que está do outro lado da telinha pode fazer para que a flor Kardec efetivamente desabroche no cotidiano dos espíritos? Hein, Rosana? Que coisa linda, a gente já começou lá no comecinho, né? A gente falando dessa frase que eu adorei, né? Esse negócio de flor, desabrochar, e é isso mesmo. Eu sou fãzona de Kardec mesmo, não tem jeito, acho que está na minha cara, está na minha fala, né? Como é que faz isso? Uma vez eu, na minha profissão, eu já fui professora, né? Dei aula de espanhol, e eu tinha uma escola, né? Lembrei disso agora, deixa eu contar para vocês, já que a gente está indo para o final, né? E um dia foi um menino fazer matrícula e eu comecei a falar da escola e não sei o quê, e falei do método e da aula e papapá. Aí ele ficou me olhando, a senhora que terminou, e falou assim, nossa, você gosta do que você faz, né? E eu nem tinha percebido, né, que eu estava falando com essa empolgação, né? Porque aquilo era meu e eu sabia como é que era, eu sabia como era conduzido, eu sabia o que eu estava fazendo, né? Então, eu acho que a gente precisa trazer a doutrina para dentro de nós, né? Primeiro, ela tem que desabrochar em mim, né? Tem que desabrochar em mim, tem que modificar a minha vida, tem que me ajudar, porque não dá para a gente se dizer também espírita e sair por aí, né? Não que a gente seja perfeito, não é nada disso também, mas tem que modificar. Tem que modificar, senão é mais uma coisa para estar ali na estante, né? Não, tem que trazer para a vida. Essa é uma proposta de vida prática mesmo, para transformação nesse sentido, que ela é aqui dentro. E aí, a gente tem que ir formando grupos, ajudando as pessoas a encontrar essa flor preciosa também. E mostrando que essa doutrina pode ajudar as pessoas a caminhar melhor aqui na Terra. Eu acho que esse exemplo, né, que a gente dá, e o estudo tranquilo, com respeito, com liberdade, trazendo todos os assuntos, sem medo de ler livro nenhum, né? A gente não tem que proibir nada, falar livro que é proibido, eu sempre ouvi isso, daí eu ficava louca para ler, não, isso aqui não pode. Então, é isso que eu quero. Né? Não pode ser assim, né? Então, assim, sem medo, mas a gente precisa estudar bastante Kardec, porque senão a gente também não tem parâmetro de comparação com as outras coisas e a gente acaba acreditando em muita coisa. O Marcelo, só para... você falou antes do trabalho da Ivone, né? Eu tenho um profundo respeito pela dona Ivone, né? Tenho certeza que você todos também têm, mas aquele livro Memórias de um Suicida é muito difícil. E o que nós fizemos desses estudos que a gente fez há alguns anos, que a gente vem estudando, eu participo do grupo mediúnico, nós fizemos uma proposta de estudar no grupo mediúnico, né? E eu falo isso em público, não tem problema, e nós evocamos vários espíritos, inclusive a dona Ivone. Não tem como a gente saber se era ou não era, mas a gente elencou várias perguntas sobre a obra, comparamos com Kardec, muita coisa, e a gente chegou à conclusão
que não dava, né? Que tem muito equívoco. E evocamos muitos espíritos para perguntar sobre isso. E as respostas vieram só nos ajudar a entender, mas isso é um trabalho bem particular, é do grupo mesmo, né? Não tem nada publicado, ninguém vai publicar, porque era para nós, né? Para a gente entender. Então, assim, a gente tem que fazer isso sem medo e sem problema. E os espíritos estão aí. Se nós temos médiuns, vamos conversar com eles. Então, talvez, nas obras mediúnicas que estão por aí, o que faltou foi isso. Cara, você escreveu isso aqui? Peraí, mas isso aqui tá... Kardec disse outra coisa. Não estou dizendo que ele é um mito e que eu vou acreditar nele, mas se ele disse outra coisa e você está dizendo outra, então vamos lá, me explica melhor isso aqui que eu quero entender. E aí, quando a gente começa a querer explicar melhor, a gente percebe que o que Kardec escreveu ainda está certo. Estava certo. Né? Então, assim, é nesse dia a dia, nessa prática, estudando, que a gente vai fazendo essa doutrina desabrochar e a gente vai ficando encantado com ela, né? Não tem jeito. Eu acho que é por aí, não sei se tem outro caminho, acho que é um caminho de estudo, de dedicação, de fraternidade, de liberdade. Eu acho que é por aí. Muito bacana. E aí, Elias? Como é que vamos desabrochar essa flor? Vamos lá, vamos pensar nisso, né? Vamos pensar como fazer isso aí. Eu queria começar pela pergunta que o Rui fez aí, que até o pessoal da técnica projetou aí, se os palestrantes espíritas não fazem proselitismo religioso. Eu acho que há muitos que fazem, e acho que há muitos que evitam. E acho que a gente faz proselitismo religioso sempre que a gente apresentar a doutrina espírita como solução suficiente e capaz para todos os seres humanos, e não respeitar que existem diferenças pessoais. Certa feita, nós tivemos uma colega que começou a frequentar conosco ainda, só de falar que é da mocidade, vocês vão ver que tem bastante tempo, né, gente? Então, ela era evangélica e começou a frequentar com a gente, a mocidade, e ela ficou encantada. E ela gostou tanto, e abraçou assim com a gente por um bom tempo, uns 6 meses. Depois desses 6 meses, ela sumiu. Ela sumiu depois de uns 60 dias, ela passou lá e falou assim, gente, eu vim aqui só para dar uma satisfação a vocês. Adorei estar com vocês, adoro vocês, para mim isso foi muito esclarecedor, para mim foi revelador. Mas eu necessito de um freio que o Espiritismo não me coloca. Na igreja evangélica, eu tenho o pastor no meu pé, eu tenho todo mundo no meu pé, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, e isso é extremamente educativo para mim. Então, vocês não reparem, o Espiritismo é livre demais para a minha personalidade, eu preciso continuar evangélica. E foi embora ser feliz como evangélica. Eu achei muito interessante, e aí volta a pergunta do Rui, né? Que assim, as pessoas têm necessidades, e essas necessidades poderão ou não ser atendidas pelo Espiritismo. Algumas pessoas não vão se sentir identificadas, ou talvez essa resposta não seja completa, como a pessoa comentou lá, não queria deixar de ser menos racional. Para algumas pessoas, essa racionalidade espírita incomoda. E a gente tem que entender que faz parte, né, da maneira como ela desenvolveu o senso de espiritualidade, a própria identidade dela, faz parte. E aí eu vou voltar, então, Marcela, nessa questão de fazer desabrochar Kardec. Eu penso que no ambiente da casa espírita, nós temos que ser o mais espíritas possível. O mais espíritas possível. E aí, sim, eu coloco isso com muita tranquilidade, porque nos 38 anos de existência da Fraternidade Espírita, até hoje a gente não teve um único semestre, vou falar semestre porque o nosso programa de estudo ou é semestral ou é anual. A gente não teve um único semestre em que a gente não oferecesse a obra kardeciana como material de estudo. E a obra kardeciana, eu já vi grupos que fazem, inclusive a Federação mesmo fez um trabalho com o Estudo Sistematizado de Doutrina Espírita, o ESD, que eu acho que todo mundo conhece, né? A gente nunca usou. Por quê? Porque aquilo nos afasta do livro de Allan Kardec. E a gente sempre preferiu ter grupos de estudo do Livro dos Espíritos, grupos de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, grupos de estudo do Livro dos Médiuns. A gente não foi muito exitoso com o Céu e o Inferno e com a Gênesis, porque as pessoas sentiam mais dificuldade mesmo, né? Mas esse ano, inclusive, a gente está fazendo um estudo, está um grupo bom fazendo um estudo, tanto de a Gênese quanto de o Céu e o Inferno. Então, eu penso assim, olha, que o nosso grande desafio, Revista Espírita, eu acho muito difícil. Alguém questionou aí o que seria um estudo de Kardec no Centro Espírita, passou uma pergunta um pouquinho antes aqui, eu não me lembro do nome da pessoa, mas eu queria dizer assim, olha, que a Casa Espírita é o melhor ambiente para a gente iniciar os nossos estudos, porque o verdadeiro estudo mesmo, a gente vai fazer, Kardec usa a expressão no início do Livro dos Espíritos, é no recolhimento nosso.
é pessoal. O grande estudo que nós vamos fazer é pessoal. É em casa mesmo, é aqui analisando um livro, fazendo essas comparações que o Marcelo disse aí entre a quarta e a quinta edição de A Gênese, né? E isso, qual o local mais adequado para realizar um estudo sério? O local mais adequado ainda é a minha casa, eu não tenho dúvida quanto a isso. Mas a casa espírita pode ser o ponto inicial, e aí eu acho que é muito importante. Eu acho que toda casa espírita deve ter os dias em que ela oferece, sim, os grupos, e aí eu falo grupo, a Rosana usou essa expressão no início, acho muito oportuno, Rosana, grupos de estudo, onde se discuta abertamente. Tem alguns anos já, uns 4, 5 anos, a gente tinha uma colega nossa que era doutora em línguas e foi começar a estudar no nosso grupo de estudo do Livro dos Espíritos. E aí o pessoal que estava estudando com ela disse assim, nossa casa é uma casa de periferia, tem pessoas mais simples, nem todo mundo tem nível de doutorado, pós-doutorado e etc. E ela começou a fazer certas indagações, o pessoal ficou desconcertado. Eles se sentiram assim um pouco acuados, porque o conhecimento que ela trazia em relação ao ambiente externo ao espiritismo era muito maior do que o que eles tinham. Então, assim, eu achei interessante, porque ela mesma falou, olha, Elias, eu estou sentindo que ali eu estou mais criando problema, eu não vou querer participar, eu vou participar dos outros programas. Também faz parte, sabe? Porque é nessa dinâmica do estudar junto, do aprender junto, do ler o próprio livro de Kardec, perguntar por que ele escreveu isso, gente questionar. A gente tem uma juventude ali na fraternidade, que embora seja uma casa de periferia, tem jovens universitários, etc. E eles questionam mesmo. E a gente deixa muito claro, pode questionar tudo, gente, não tem problema. Estudar Kardec não nos impede de fazer questionamentos. Tá? E a gente tem que questionar. E foram eles que me trouxeram uma série de questões. Então, por exemplo, foram eles que levantaram a questão de que a sexualidade que Kardec analisa, ela tinha um contexto daquela época que hoje não se aplica. Então, eles fazem uma série de ponderações assim que a gente que é mais velho às vezes nem percebeu. Então, isso é estudar Kardec. É pegar o próprio livro, o próprio texto kardeciano, e vamos discutir, vamos debater, vamos fazer grupos para a gente avançar isso. Eu penso que assim a gente ajuda, sabe, a retomar Kardec dentro das nossas casas espíritas. Essa expressão aí de florescer Kardec, né? Eu acho que é por aí, sabe? Porque Kardec tem que ser muito valorizado para que ele tenha o seu papel, e o papel dele tem que ser central, não pode ser secundário. Muito. Mas posso dar um pitaco aí no local? A pergunta da Luísa, essa Luísa é uma querida, tá sempre aí com a gente, né? E ela, sobre o local, né? Então, Elias foi muito feliz, né? Falou isso. Nas casas espíritas, sim, nos grupos, né? Mas o melhor local é onde realmente a gente tem a oportunidade de fazer um estudo sério, continuado, né, regular e com recolhimento, né? Então, assim, não pode ter nenhuma distração. A nossa casa, né, como você falou, o melhor local para você é a sua casa, é a nossa casa. A gente precisa também, eu acho, viu, Marcelo, fica a dica aí da gente talvez pensar em alguma conversa futura sobre trazer os estudos para dentro das casas das famílias, coisa que se fazia, que era muito comum na época de Kardec. Se a gente estuda a revista espírita, um monte de comunicações que tem lá, elas brotaram, elas vieram de dentro das casas das famílias, né? Até porque era outro contexto, ok. Mas hoje, isso não existe mais, né? E se existe muito pouco. Então, estudar também, fazer reunião mediúnica, sim, não tem problema. Onde a gente tiver recolhimento, onde a gente puder ter um ambiente, né, adequado, bom, esse é o lugar que a gente pode fazer o estudo. Na casa espírita, a gente vai geralmente quando a gente é adulto, mas está faltando a gente fazer com as crianças em casa também. Começar dentro de casa, né, a falar dessas coisas que ninguém fala aí fora, e a gente tem que falar. Então, gratidão aí, Luísa, pela pergunta e pela oportunidade de a gente falar um pouquinho disso. Muito bom. Nós estamos vivendo um novo normal, né? A partir da edição da pandemia, que era uma coisa que nós não esperávamos, que mudou substancialmente a nossa vida pessoal, familiar, profissional, institucional, espírita, mudou todos os quadrantes. E quando a pandemia deu os seus primeiros ares aqui no Brasil, nós tivemos que suspender as atividades presenciais das nossas instituições espíritas.
E aí a pergunta que surgiu, e foi muito debatida na época, é como é que vamos fazer com as nossas atividades espíritas? Aí surgiu a virtualização das atividades. Então surgiram muitas palestras, muitas reuniões de estudos, e esse novo normal nos levou a uma realidade completamente diferente, mas muito rica, com muito aprendizado, com muita experiência, com um legado que nós estamos colhendo e que as futuras gerações vão colher também. Mas um aspecto, e dentro dessa tua fala final, Rosana, nos chamou muito a atenção. Foi justamente a proibição que veio da Casa Máter do Espiritismo, da Federação Espírita Brasileira, a não recomendação de realização de atividades mediúnicas virtuais, como se nós estivéssemos circunscritos ao ambiente de uma instituição espírita. Então, o Grupo Espiritismo com Kardec, na oportunidade em que o diretor de mediunidade da Federação Espírita Brasileira negativou a realização de atividades mediúnicas virtuais numa época de pandemia, deixando a descoberto tanto médiuns quanto espíritos, que não podiam fazer reunião, não podiam se reunir presencialmente, fisicamente, então interrompe por completo a atividade mediúnica. O Grupo ECK, então, manifestou-se, fez um manifesto, dizendo que, desde a época de Kardec, o lugar, o ambiente, o locus para a realização das atividades mediúnicas é na casa de cada um. É em qualquer ambiente onde o médium esteja, onde o trabalhador, o operário, o filiado a uma instituição espírita realiza as suas atividades. Como é que ficam, então, os trabalhos que são conhecidos e reconhecidos dos espíritas nas penitenciárias, nos hospitais, nos nosocômios, nos antigos ambientes de doentes mentais, né? Hoje, felizmente, os hospitais psiquiátricos, felizmente, hoje, já mudada essa realidade, né? Nas maternidades, não acontece, então, porque não há a aura, a campânula de uma casa espírita, ou lá não existe trabalho mediúnico? Claro que existe. Então, nós também precisamos ressignificar a nossa prática e não ficarmos sujeitos à tutela e à orientação de cima para baixo, verticalizada, de pessoas que pensam o espiritismo e que acham que ninguém pode pensar o espiritismo de forma diferente. Então, Lady Paula, eu acho que eu tenho certeza, eu tenho certeza que nessa nossa noite, estamos chegando aí 1h50 de debates, nós contribuímos com algumas sementes que vicejaram para fazer desabrochar Kardec nas instituições espíritas. É claro que eu vou dar espaço primeiro para o Elias, depois para a Rosana, para as suas considerações finais, para encerrar essa nossa brilhante live dentro da Semana Kardec 217 anos. Bom, então, se é para eu começar, eu quero começar com esse comentário que acabou de aparecer aí na tela, né, de fazer o culto do Evangelho no lar com os filhos, lendo a obra kardeciana. Essa experiência para nós aqui em casa também foi maravilhosa. E eu tenho uma filha que é muito interessante, né? Se ela vê isso de futuro, é a Thaís, um personagem maravilhoso. Aliás, eu tenho 4 filhos maravilhosos. Isso mesmo, esse aí. Olha, o meu Evangelho no lar é com os meus filhos, onde estudamos todos os livros de Kardec, passa mais de 15 anos. Então a gente começou a ler o Evangelho, ela falou, credo, pai, eu não quero ler esse livro, não. E deu um maior bronca, criou um maior caso. Então a gente, toda vez que a gente estava fazendo a leitura em sequência dos livros, então a gente leu o Livro dos Espíritos e a gente discutia as questões em família e a gente tentou começar também um estudo em paralelo do Evangelho e ela deu o maior piti, porque ela não gostava do Evangelho segundo o Espiritismo. Então foi assim, uma experiência muito interessante de conviver com ela e o porquê disso, né? E acabou que virou até piada ainda. Então, toda vez a gente falava assim, agora a Thaís está aí ou não, para a gente poder ler o Evangelho também, né? Então, assim, eu acho que é muito interessante quando essa garotada participa junto com a gente, eles vão trazer olhares novos, eles vão trazer questionamentos. Por exemplo, o questionamento que ela fazia era exatamente esse, por que o Evangelho tem que ser colocado acima de todas as outras tradições espirituais do planeta? Né? E eu acho que o questionamento dela é mais do que válido. Sabe, por que eu vou colocar o Evangelho de Jesus acima, por exemplo, do Bhagavad Gita, acima dos cânticos dos Vedas, ou acima da literatura de Confúcio, do Tao Te Ching? Por que eu vou colocar o Evangelho acima de todos? Então, era esse o questionamento dela. E aí, hoje, nós temos uma prática que é muito interessante. A gente também está estudando também um livro de koans,
né, koans budistas ou taoístas. E a gente lê junto e discute, e tem uns koans interessantíssimos. Então, assim, sabe, eu penso que a gente hoje, mais do que nunca, tem que ser um espírita que a gente, ao mesmo tempo que resgata a importância do patrimônio que a gente tem, que cuidar dele, que regar, que fazer ele frutificar, não no sentido do proselitismo, mas no sentido de ampliar os olhares, os estudos, de aprofundar nossa compreensão, trazer para a realidade de hoje. Eu publiquei essa semana um artigo sobre bissexualidade, deu uma repercussão muito interessante, porque é um assunto que a gente não discute, e nós precisamos discutir, trazer o que a ciência tem para nós hoje no estudo da sexualidade humana, trazer o que a ciência tem, inclusive, sobre a mediunidade. Tem estudos riquíssimos que a gente precisa integrar, estudos a respeito do transe mediúnico, que em outras tradições espirituais é muito diferente do que a gente vive. Então a gente precisa, e aí para mim isso é ser espírita, resgatar o espiritismo e aprofundar o nosso olhar sobre o espiritismo. E ao mesmo tempo ser aberto para essa discussão, ser aberto para esses outros olhares que muitas vezes os nossos filhos vão trazer para dentro de casa, sabe? Fazendo do espiritismo essa prática gostosa, sabe? De diálogo, de comunicação, de busca, de ampliar o nosso conhecimento, o nosso horizonte. Eu acho que se a gente fizer isso, a gente vai ter muito a ganhar, porque como disse a Rosana no início, isso alimenta as nossas vidas, isso dá sentido para as nossas vidas. A gente não pode querer que isso dê sentido para a vida de todos, mas se nos alimenta, que bom se a gente puder cada vez mais fazer desabrochar essa flor aí dentro de nós mesmos, para a gente estar cada vez melhor conosco mesmo, mais em paz, mais harmonizados, mais felizes. Muito bom, Elias. Muito obrigado pelo convite, eu agradeço de coração, viu? Eu, inclusive, vi o artigo que tu resgataste sobre sexualidade, muito importante nós trazermos para a ambiência espírita esses assuntos. E eu quero lembrar que no meu livro, Túnel de Relacionamentos, publicado pela M de Capivari, a maior editora não federativa do país, eu tenho um capítulo que trata sobre a bissexualidade. Né? Justamente em 2007 nós publicamos esse livro, trazendo para a ambiência espírita os temas da atualidade, para podermos, sem qualquer pedantismo, sem qualquer intenção de dizer a última palavra, sem dizer qualquer verdade, mas trazer para a seara espírita a compreensão dos assuntos tidos como polêmicos, tidos como atualizados, tidos como permanentes na sociedade mundana e que precisam de um olhar espírita, não com um caráter de definitude, mas justamente para ampliar os debates. Em nome do canal Alê de Paula, em nome do ECK, a nossa gratidão, Elias, pela tua participação presencial. Nós vamos te tirar da cena nesse momento, pedir para você esperar lá nos nossos bastidores. Quem agradece sou eu, viu, Marcelo? Muito obrigado a vocês. Grande abraço, Elias. Valeu. Rosana, está contigo. Nossa, que maravilha, hein, Marcelo? 2 horas a gente está sentado aqui e olha, foi, hein? Nossa, passou rápido até. Muito bom, eu queria agradecer esse pessoal maravilhoso que está aí no chat também, né? Eu vi vários conhecidos, o Rui e a Solange sempre participam com a gente, eles são do nosso grupo aqui do Fabiano de Cristo, né? Pessoal muito querido, e parente aí, meu irmão, minha cunhada, turminha tá aí, né, fazendo coro, né? Muito bom, gratidão aos amigos queridos que participam com a gente, Marcelo, a Lê, que está nos bastidores, né? Eu agradeço muito essa oportunidade, eu sei assim, que eu aprendi muito hoje aqui, a gente precisa conversar bastante, conversar abertamente, né? E eu sei que tem alguns, até foi colocado aí, né, alguém colocou que tem alguns temas que são polêmicos, evocação no movimento espírita, reunião em casa, né? Você tocou num ponto, né, Marcelo, fazer reunião mediúnica via internet, né? O nosso grupo está assim, né? Desde faz 1 ano e meio que a nossa reunião mediúnica é via Zoom. Graças a Deus, oro todo dia a quem inventou o Zoom, que é maravilhoso, né? Funciona muito bem. Então, claro, só que a gente não pode fazer tudo isso sem estudar antes, né? Então, lembrando aquela questão que alguém fez lá atrás, é necessário estudar antes da prática, né? Eu entendi aquela questão nesse sentido. Sim, porque você não pode fazer uma reunião mediúnica ou, né, sem saber exatamente, sem conhecer o que é um médium, como funciona, como as coisas acontecem, como é uma evocação, qual a finalidade, são técnicas. Então, assim, precisa estudar antes. Agora, se você estuda, pode, aí tem que fazer.
Porque se a gente não usa essas ferramentas, a gente está abrindo mão de uma coisa que é uma coisa muito boa, que Kardec usava, e o movimento espírita fez a gente abrir mão disso. E não tem necessidade de abrir mão disso. A gente só precisa saber como fazer. Sabendo como fazer, sem problema nenhum. Então, assim, meu coração está cheio de gratidão por todos. Obrigada, viu, Marcelo? Que boa oportunidade da gente estar junto aqui. Gostei demais. Muito bom mesmo. Grata por tudo. Nós é que agradecemos, Rosana, a tua iluminada presença. Nós temos feito aí esse esforço grandioso de equilibrar as nossas lives com homens e mulheres, com pensadores de diversas vertentes, de diversos quadrantes do nosso país, dando esse colorido que precisa ao movimento espírita. Muitas vozes, muitas inteligências a pensarem o espiritismo, a trabalharem o presente e a projetarem o futuro. Espero que tu possas estar conosco em outras lives. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada. Então, gente, estamos chegando ao final de mais uma live nessa semana especialíssima, Kardec, 217 anos, e aqui vai ficar o convite para amanhã nós estarmos acompanhando no ECK e no canal Alê de Paula, a partir das 18h30. Presta atenção, que amanhã o horário é 1 hora antes, já no horário tradicional de mais de 3 anos do ECK, das nossas lives, para debater o tema Por que Kardec? E na posição central de mediador estará o Alê de Paula. E teremos como convidados Leopoldina Xavier, este que vos fala, Marta Noves e Nelson Santos. Vamos ter uma ótima oportunidade para entender qual é efetivamente o papel de Kardec dentro desse contexto do Espiritismo. E no domingo, aí com uma novidade a você que nos acompanha há tanto tempo, novidade essa que só foi proporcionada por esse intercâmbio muito saudável, muito positivo entre o ECK e o canal Alê de Paula. Amanhã nós estaremos, no domingo, estaremos transmitindo, além do canal do ECK no Facebook, estaremos também inaugurando a transmissão simultânea com o canal ECK no YouTube, que nós já temos mais de 1.000 seguidores. Agradecemos a você que nos segue, e se você que está nos ouvindo, seja ao vivo, seja depois na gravação, ainda não é filiado ao nosso canal, ainda não nos segue, dá uma forcinha lá, faz um positivo, curte, acompanha, marque para receber todas as atualizações, porque a cada 15 dias, mais ou menos, o ECK patrocina uma live, uma atividade que tem por objetivo a divulgação do pensamento humanista, livre pensador, autoritário, progressista, humanista e genuinamente espiritualizado a partir da doutrina dos espíritos. Então, no domingo, encerraremos a nossa programação com a live que não pôde ser realizada na segunda-feira por causa dos problemas com as redes sociais, problemas do Facebook, que todos nós sofremos com a interdição do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. Trabalharemos um tema ácido, um tema polêmico. Kardec, será que ele foi religioso? Sob a minha mediação estarão Edson Figueiredo de Abreu e Júlia Schultz para encerrar com chave de ouro essa nossa programação. Agradecemos a você, estamos chegando às 2 horas de atividade nessa live, pela sua presença, pelo seu carinho. Não pense que as perguntas que não foram lidas ou tratadas vão ser esquecidas. Esse tema, assim como os outros, irão voltar em outras oportunidades para que nós possamos continuar disseminando essa graça, esse enredo, esse desabrochar de Kardec nas nossas lives aqui no ECK e na programação também usual do nosso Alê de Paula. Foi muito bom estar com você, foi muito bom brincar com você, porque a brincadeira também tem o seu ar de seriedade. Até amanhã e muita luz na sua caminhada. Tchau.